Engenheiro eletricista por formação e escritor por paixão, Valdir Santos é um pai e marido orgulhoso que luta diariamente contra a monotonia de uma vida sem histórias. Autor dos livros de suspense e terror Cativeiro do Medo, Flor de Sangue e A Ilha dos Corvos, Valdir também é criador do projeto Terrores Cotidianos, onde mini-contos disponibilizados nas redes sociais transformam os medos diários em terror real. E hoje é o nosso convidado do Despojado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais um podcast Despojado. Meu nome é Otávio, estou com o Rafael e hoje a gente convidou o Valdir para bater um papo com a gente. Antes de mais nada, antes da gente começar a conversar, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscreve lá no Spotify também e segue a gente no Instagram para saber os próximos convidados e dar ideia de pessoas que a gente pode bater um papo também. Valdir, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. É um prazer grande estar falando contigo. E eu vou passar a bola para o Rafael de novo, porque normalmente eu falo muito também. A gente sempre começa com uma pergunta, né, Valdir? Então eu queria saber como que surgiu, assim, para você a escrita, como você começou a escrever, você sempre escreveu, sempre gostou, foi um negócio que você desenvolveu depois? Quando eu era mais novo, bom, primeiramente, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Pessoal que está ouvindo aí, obrigado por dar essa moral. Eu comecei a escrever, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu escrevia algumas coisas de RPG. Só que assim, a galera que eu andava, a gente não era muito do RPG. Então, assim, não tinha aquele negócio de livro de regra, era um D6 que, se eu não me engano, era o 3D&T, que era uma coisa muito simples, porque a galera não se ligava. E a gente fazia o RPG mais na zoeira, assim. É que o 3D&T era mais na zoeira, né? Então, assim, eu também não escrevia muita coisa muito elaborada, porque a galera nem ligava. Era só querer um dar porrada no outro e ver quem tirava 6 do dado, né? Mas eu comecei a escrever algumas histórias assim, tive algumas ideias. E aí eu sempre quis trabalhar, né? Com marketing, propaganda, alguma coisa assim. Só que a vida me guiou pro lado da engenharia. E aí eu comecei a fazer os cursos, parei um tempo, né? Fiquei uns 10 anos só fazendo curso, especialização, faculdade e tudo mais, deixei isso de lado. E quando eu me formei, quando eu estava no emprego fixo, eu quis retomar isso. E eu gosto muito de ler, sempre gostei de ler terror, e eu resolvi retomar escrevendo um livro de terror. E foi assim. A escrita é uma coisa meio natural, né? Meio flui, assim. Quando você vê, você para escrever um texto, você escreve um conto, você escreve um livro, e daqui a pouco você está arrancando os cabelos para ver como que se vira nesse mundo meio maluco da escrita no Brasil, né? Não é um cenário muito fácil da escrita nacional. A gente estava comentando isso, conversou sobre isso ontem, né? Sobre valorização da cultura nacional e tudo mais. E a gente tem muitos bons autores aqui. Antes da gente começar o podcast, a gente estava falando do seu conto no Curto Fantástico, assim, que é sensacional, é muito bom, recomendo para todo mundo, de verdade, é muito legal mesmo, assim. Foi um dos que mais, da coletânea inteira, foi um dos que mais me chamou a atenção, assim, até para comprar o seu outro livro também, que ainda não li. Tem uma pilha de livros ali que eu tenho que detonar ainda, mas o conto é muito bom mesmo. E a gente, apesar de ter uma falta de apoio à cultura, a gente, ao mesmo tempo, tem a internet que abre portas, a gente estava comentando isso ontem, para que as pessoas sejam mais independentes. Mas eu acho que na leitura não tem jeito, né? Ainda apesar de ter a Amazon, né, que bota os livros digitais, eu acho que ter uma editora por trás ainda é uma coisa que te torna mais forte, não é? Não, sem dúvida, né? Assim, se eu fosse só pelos livros e contos que eu lancei independente, eu não ia estar na Comic Con e na Bienal do Livro como eu estive com a Jambô, né? Com o selo Odisseias. Não ia acontecer, é muito difícil. Eu acho que é até impossível. Talvez alguns autores independentes se unindo para fazer um stand, cada um pensando mais na parte de divulgação do que na parte de pegar o dinheiro de volta. Talvez até consiga, mas pensando assim, eu vou viajar para o Rio e vou vender os livros, vou pagar a minha. É muito difícil, muito difícil. Com a Jambô é muito mais fácil, né? Um stand maior, é uma das maiores empresas, é o maior, né? O maior RPG que tem no Brasil.
e é uma galera que se preocupa, né? Então, assim, é muito mais fácil entrar alguém dentro da Jambô e falar, pô, se o cara tá aqui, eu vou comprar, do que encontrar com alguém tentando vender num stand meio independente e o cara fala, pô, vou dar uma chance pra esse autor aqui. Mas essa é a vantagem da editora, né? A vantagem de você conseguir fazer os livros independentes pela Amazon é que você consegue atingir um público. Eu tenho um livro publicado lá que tem bastante público, inclusive na Amazon, meu livro independente, que é O Cativeiro do Medo, ele tem o dobro de avaliações que o Flor de Sangue, que é o livro que eu lancei pela Jambô. E o feedback que eu recebo do Cativeiro é muito maior que o do Flor de Sangue, por incrível que pareça. Assim, semanalmente sai coisa pela Amazon, tem leitura pelo Kindle Unlimited, e grande parte disso é a parte da pessoa também se ligar com o autor nacional, né? Tem uma galera, é pouco, mas tem uma galera que gosta de ler autor nacional. Então, quando ele pega algum autor independente para ler na Amazon, ele costuma ir em direção pro cara que é mais dependente. E são as coisas engraçadas, né? O livro físico eu vendi muito mais com Flor de Sangue, por questões óbvias, né? Tô na Comic Con e na Bienal, milhares de pessoas passaram pelo stand da Jambô nos 7 dias que eu fiquei na Bienal, e que eu fiquei, né, na Bienal do Rio do ano passado, e nos 4 dias da Comic Con. Assim, não tem nem comparação, né? Nem se eu pagar por uma visualização no Facebook, eu vou conseguir tanta pessoa de nicho, assim, né, para ler. Mas, assim, o mercado independente existe, ele é pequeno, mas assim, dá para você tirar alguns proveitos. E dá para você também se preparar para depois tentar lançar para uma editora, que é muito mais difícil, né? Então você tem que já ter um caminho andado. É lógico, né? Tem gente que lança o livro, consegue lançar para uma editora, mas é mais comum que uma pessoa com experiência consiga um contrato legal com alguma editora tradicional. E você tendo algum público que você conseguiu no Kindle, você tendo experiência, sua escrita estando melhor, escrever é como qualquer ação do cotidiano, você só aprende treinando. Então, a Amazon dá liberdade para você conseguir experimentar, né? Sentir o gosto de como que é essa vida de autor, que é muito difícil, né? A gente sabe, não preciso citar de novo, mas é prazerosa, né? Tipo, recebi a mensagem de um rapaz que eu nunca vi na vida, ele falou, eu vi o Cativeiro na Amazon, li, cara, eu precisei te mandar mensagem porque eu li o livro tem 1 hora e até agora não desliguei. Legal. Então, o autor independente, ele entendendo que o retorno dele vai ser mais esse, ele consegue aproveitar melhor essa vida, né, de autor independente. Agora, quando a galera perde meia cabeça, eu quero ser o novo Stephen King, eu quero ser. Aí a gente vive num país que isso é mais difícil de acontecer, né? Não que seja impossível, a gente tem o André Bianco, tem vários autores nacionais aí que têm um destaque, mas é mais difícil, né? O mercado editorial, ele já, assim, já sofre alguns baques constantes, né? Tipo, atualmente, ainda que você tenha um número de leitores e tudo mais, o brasileiro, quando falam que o brasileiro lê pouco, cara, eu acho que o brasileiro não entende, no geral, a gente tem acesso mais ao pessoal que lê, pode às vezes ficar um pouco com uma sombra, com uma névoa de achar, não, bastante gente lê, mas, cara, não lê, assim. As pessoas não leem, as pessoas não têm costume de leitura, não são estimuladas a ler, e isso reverbera em tudo, né? Tipo, desde a produção literária nacional até o que as editoras tentam trazer para cá, porque aí você vai ver lista de mais vendidos é livro de autoajuda. Assim, nada contra, acho que cada um tem direito de ler o que bem entender, mas você já vê ali que existe um, um problema, né? Não sei se é um problema, né? Mas uma tendência do mercado a não abrir espaço tanto para ficção, e ainda mais para ficção nacional, e ainda mais para ficção de fantasia e de terror nacional, porque a editora talvez olhe e fale, pô, eu vou trazer, sei lá, o livro da Tabitha King, que é a mulher do Stephen King, que, pô, as avaliações nem são tão boas assim do livro, eu nem li o livro dela lá, esqueci até o nome. Mas, pô, é a mulher do Stephen King, entendeu? Então você dá a abertura pro Joe Hill, que, enfim, é o filho dele. Não que não seja bom, entende? Mas será que a gente não tem tantos outros escritores de terror e de horror no Brasil que, pô, sejam até melhores do que o Joe Hill? Mas aí o apelo comercial fala mais alto, né? O cara, na hora de botar o blur lá
do livro, ele vai falar, pô, é o filho do Stephen King, né? Então dá essa chamada, né? Sim. A bolsa de valores literária é bem clara, né? Quanto à aposta, né? Você vai apostar em um autor independente que tem 5 mil fãs na rede social, ou você vai apostar na filha de um dos maiores escritores que já pisaram na Terra, né? É. Infelizmente, existe. É como você falou, as pessoas não leem no Brasil. Tipo, a gente tenta falar, tentar animar, mas assim, não lê muito pouco. E grande parte das pessoas que lê no Brasil lê romance e livro hot. Então, assim, o nicho já é pequeno. E ele ainda cai pela metade, pelo menos, só com um tipo de gênero. E para dar um exemplo, por exemplo, Flor de Sangue, eu vendi 120 livros num lançamento que eu fiz aqui em São Paulo. A grande maioria para amigo. Só 3 pessoas me deram feedback que leram o livro. O resto da galera nem leu, comprou porque era meu amigo. Então, assim, é, não adianta o livro chegar na pessoa, se a pessoa não gosta de ler, não adianta o livro chegar, não adianta nada. Não adianta nada. Você pode colocar de graça o livro na Amazon que a pessoa não vai ler porque é falta de interesse, é falta do que a pessoa está acostumada a fazer. Aquele A número gente ali não vai adiantar muito, né? não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Então, assim, se você parar para pensar, a gente até. Essa opinião minha é um pouco polêmica, já discuti com bastante pessoa por causa disso, mas é, a gente vai cair naquela de que o livro tem que ser a família, que tem que começar de casa, a mãe e o pai tem que incentivar a ler. Aconteceu isso comigo, minha mãe me deu o livro do Pedro Bandeira, Os Caras, eu li Harry Potter, eu li Pequeno Príncipe, eu li muita coisa fora do ambiente escolar. É, e eu nasci na periferia, né? Nasci num dos bairros mais perigosos de São Paulo. Então, assim, quantas mães fizeram igual a minha? Cara, dá pra contar nos dedos, com certeza. E aí, a segunda oportunidade que a pessoa tem, não é função da escola, talvez. Tem essa discussão do que é função da escola, do que não é. Mas a escola, ela é a segunda chance e provavelmente a última de uma criança entrar no mundo da literatura. Se o pai não incentivou, se na escola não tem incentivo, a chance é muito pequena de uma criança passar num sebo e querer comprar um livro para ler, assim, quase inimaginável, né? Sim. Por isso que eu acho assim que as escolas, tem muita escola que faz isso, né? Mas a maioria não faz, principalmente as públicas, deveriam começar a incentivar a pessoa a ler livros interessantes, depois passar para os clássicos. Então, se uma Sim, pessoa lê O Pequeno concordo. Príncipe Com e certeza. leu Os Caras, e leu a Vagalume, e leu Harry Potter, e leu um milhão de coisas, ele pode entrar num Casmurro, Sim. no Memórias Póstumas, porque assim, na escola, porque assim, Machado de Assis ainda é um escritor muito mais palpável, né? Você lê um livro dele, você consegue entender. Mas muitas vezes a escola vai lá e joga um Camões de primeira pro cara. Um José de Alencar, que assim, se você lê um José de Alencar, você fala, puta, cara, esse cara é um gênio. O cara conseguiu descrever uma paisagem de uma maneira que o cara, parece que eu tô lá dentro, e foi só de forma de poesia que o cara descreveu. Ele escreveu é, é, com analogias, com exemplos fora da realidade de uma descrição, e mesmo assim o cara me colocou lá. Só que você vai pegar uma criança de 8 anos e vai ver É. essas coisas, a criança não vai se interessar, ela não vai entender as palavras, ela não vai entender o contexto, ela não vai se interessar. Então tem a parte, né? Tipo, puta, devia começar pela família? Com certeza, né? Isso aí não dá para discutir. Agora, se a família não começou, a escola é talvez o último lugar que uma pessoa pode começar a querer ter interesse de ler. Então, eu acho assim, o Brasil, é que assim, né? A gente está num país que é complicado de falar isso, mas o Brasil ele deveria começar a investir nas crianças hoje para aprender a ler e para gostarem de ler e aprenderem também, porque convenhamos, se a gente fica 1 hora na internet, a gente vê que a pessoa não consegue interpretar um texto simples na internet, a pessoa não consegue interpretar, né? Mas aí é Sim. outro caso. Mas deveria vir uma coisa mais, livros mais simples de ler, leituras mais interessantes, e aí depois sim tacar um Camões para o cara entender que a literatura, tacar um José de Alencar, enfim, começar a colocar uns escritores nossos mais complexos, mas mais também mais parte da literatura, né? Para entender melhor como a literatura funciona. Quem está ouvindo a gente vai reconhecer, mas assim, esse é o quarto podcast que a gente está gravando com você, e coincidentemente a gente tocou em atualização da Escola Nacional nos 3 primeiros podcasts. Que o Jordan, o primeiro que conversou com a gente, é um psicólogo e professor e trabalha com educação, e a gente falou disso. No segundo, com a Carol, que trabalha na
nessa parte de Instagram, de redação também, que ela falou que trabalha. A gente conversou sobre isso. Ontem com a Jana, que é música e trabalha, a gente conversou sobre isso e a gente está falando sobre isso de novo. Então, eu acho que... E não foi pauta, tá, gente? Ninguém conversou sobre mesmo, não. Ninguém combinou sobre isso. Assim, é um assunto que aparece porque, de fato, é uma opinião que é importante, porque a gente concorda muito que deve haver uma atualização, não só nessa parte, mas em diversas partes da escola. E eu concordo 100% com o que você falou, cara. Eu caí assim, porque eu sou uma pessoa que me interessou pela leitura desde pequeno, mas eu tive em casa, os meus pais sempre, eu lia muito quadrinho. Desde pequeno eu li muito quadrinho, assim. Eu cresci com meu pai colecionando quadrinho de herói, e ele comprava sempre os gibi da Turma da Mônica para mim. E a minha mãe sempre me incentivou com pequenos livros, e eu fui crescendo lendo aqueles pequenos livros. Então, quando eu cheguei na escola, eu já lia muito. Quando me passaram para ler aquele do... Eu sempre esqueço o nome do livro, que fala do Ao Vencedor às Batatas. Quincas Borba. Quando eu li o Quincas Borba, eu achei sensacional. Quando eu li o Cortiço, eu achei muito legal. Eu gostei muito daquela leitura. Mas eu já tinha lido muito, assim. Eu não caí de cabeça naquela leitura. Então, nunca tinha pensado por esse lado de verdade, mas concordo 100% com o que você está falando, de que é complicado você cair de cabeça lendo uma leitura mais pesada, igual essas, quando você deveria ter uma... Não dá para botar o cara para ler Tolkien de cara, né, velho? Porque... Sim. É um negócio arrastado. Tem que se ler uma coisa mais tranquila. Eu sou suspeito para falar que eu já soltei até essa bomba uma vez, porque eu entendo o contexto histórico. Eu entendo o contexto histórico das coisas, eu entendo o contexto da época que o Tolkien escreveu e como mas eu não consigo, assim, não é para mim, não foi feito para mim, eu não consegui ler O Senhor dos Anéis, não, eu adoro os filmes, eu não consegui terminar o primeiro livro, e olha que eu leio muito, hein, cara, eu tô lendo, o Otávio já leu também, e eu tô lendo agora o Bernard Cornwell, eu achei sensacional, Muito bom, assim, cara. muito bom. Agora, eu li o Condenado esse mês passado, eu li o Condenado dele, do Bernard Cornwell, e eu achei foda que os personagens dele tem vida, assim, na questão das falas. Então, tipo assim, tem personagem que chega um momento do livro que ele nem coloca mais que o personagem está falando, que o personagem tem tantas coisas minuciosas na fala que você pega e fala, puta, esse cara tá usando um pronome demais, esse cara é o cara tal. Ou esse cara termina a frase sempre num né, esse cara é um cara tal. E isso é fantástico, cara. Fala assim, eu acho, de todos os escritores que eu li até hoje, esse livro do Condenado e vários outros do Bernard Cornwell nessa questão de fala, arrebenta, cara. Muito bom. O Cornwell é bom demais mesmo. Ele consegue encaixar... Eu tô lendo as Crônicas Saxônicas agora. E ele consegue fazer tudo parecer extremamente verossímil e, ao mesmo tempo, você se identificar com aquilo, igual você falou, de maneira que, tipo, parece que você conhece o personagem que tá falando, você conhece o que vai acontecer, você meio que, tipo... não prevê, mas meio que sabe o que o personagem vai fazer baseado no que, como se você conhecesse ele, como se você soubesse que um amigo seu vai fazer e tudo mais. Eu tô gostando bastante. Mas tá vendo, é uma leitura. No meu problema não é com a leitura fantástica, com a leitura medieval e nada do tipo. É o que você falou, tem livros que são mais pesados e mais difíceis de se ler. Tem muito mais coisa. O Tolkien vai passar 15 páginas falando com você de uma cadeira no canto que é inútil pro resto da história. A cadeira, assim, ela nunca mais vai aparecer, assim. Era só para falar do cara que estava sentado do lado dela, não é? Ele vai passar aquele tempo inteiro falando aquilo com você. É o tipo de coisa que você tem que ter uma paciência muito grande para ler, não é muito... O Tolkien, ele não dá espaço para você imaginar, né? Ele imagina para você, ele descreve absolutamente tudo. Ele descreve tudo, e assim... E o Tolkien, a desvantagem do Tolkien hoje em dia, que eu vejo que é a maior desvantagem dele, é que você já assistiu 1 milhão de fantasias, já leu um monte de filme, e aí as descrições dele se tornam desnecessárias porque ele está descrevendo um monte de coisa que você está cansado de ver. Mas na época dele não era assim, né? Então, às vezes, ele descrevia uma taverna, quando alguém fala de uma taverna, tô dando um exemplo, né?
Puta, já vem 50 tavernas que você já viu na sua vida na cabeça hoje em dia, porque a gente tem muito material, né? A gente tem acesso a muita coisa. Por exemplo, eu tenho o Kindle. É, eu consigo ler 5, 6 livros por mês e eu leio pouco, eu leio só na hora de dormir. Por quê? Porque você senta lá e você fica 1, 2 horas lendo na cama, não precisa pegar nada na mão, não precisa estar com a luz direta, não precisa, se for um livro grande, não vai cansar os seus músculos, não vai nada, né? E você entra na internet, você vai pesquisar o que o cara quis dizer com aquilo, então a gente tem muita informação. Muita informação. Então a gente sabe muita coisa. Então, se hoje em dia o cara for descrever é, algum lugar, alguma casa de Hobbit, alguma coisa, você vai ter na cabeça mais ou menos o que está acontecendo. As pessoas antigamente não tinham nada na cabeça, né? Que estava acontecendo. Então eu acho que ele cai. Tudo bem, ele exagera, mas a questão é que ele tinha muita coisa na cabeça e quis passar, né? Sim. Esse é só, assim, para voltar nesse assunto rapidinho, porque contextualizando, eu Sim. concordo plenamente com tudo isso da questão da educação. E, assim, só para fazer um adendo, quando a gente cria uma expectativa, por exemplo, de que a sociedade cria uma expectativa de que os pais têm que estimular a leitura, a gente esquece que os próprios pais não leem também. Então, se eles não leem, eles não vão incentivar a ler. Tipo, eu comecei a ler, o primeiro livro que eu peguei, eu estava na casa da minha tias, e uma das minhas 7 tias, irmãs do meu pai, a pessoa que lê mais na minha família, ela tinha lá uma bibliotecazinha pequenininha com os livros, e tipo, eu estava entediado no aniversário, eu catei um livro e peguei um livro da Agatha Christie para ler. Então, assim, eu podia ter pegado qualquer livro merda que eu não ia gostar, e aí eu não ia desistir de ler. Eu dei sorte de pegar uma das maiores autoras de suspense policial da história e que me cativou num livro, entendeu? E assim, eu nunca tive incentivo, porque meus pais não leem, eles não têm costume de ler. E no colégio, eu estudei em colégio público a vida inteira também. Cara, tipo, se você. Eu lembro de ler livros no colégio, no mesmo caso do Rafael, assim, que eu entendi. Eu li O Alienista do Machado de Assis, e eu entendi porque eu tinha um contexto, um embasamento de livros antes, que, pô, eu comecei a ler e comecei a pedir para meus pais comprarem livro para mim. Mas, assim, a galera que estudava comigo achava aquilo estranho, porque ninguém lia. Uma turma com 30 e poucos alunos, 40 alunos, só eu li, entendeu? Só eu tava com livro. Tipo, o professor achava, meu Deus, caramba, você com 11, 12 anos está lendo. Tipo, tô lendo, sacou? E assim, aí você não tem esse estímulo. O colégio é o que você falou, é perfeito isso. Não adianta você mandar o cara ler senhora, sacou? Tipo, vai ler. Daqui a pouco eles estão começando a querer que as crianças leiam Guimarães Rosa, sacou? Aí ninguém vai ler nada, ninguém vai ler. Não adianta, cara. Assim, tem que pegar. A gente tem que aceitar que a realidade esses livros infantos juvenis são fundamentais para criar o gosto pela literatura e o entendimento e o senso crítico, cara. Porque senão já era, meu irmão. O cara não vai ler, não vai começar lendo Machado, não vai começar a ler José de Alencar ou qualquer outro autor clássico brasileiro, porque tipo, ele não vai entender, cara. Ele não vai entender. Aquilo tá dentro de um contexto assim, pô, é o que eu tô falando. Eu estudei em colégio público, fiz o meu ensino médio todo no colégio público e minhas aulas de literatura eram uma merda. Sabe? Tipo, a minha professora eu tive professores de literaturas péssimos, tive outras muito boas, mas tive professores de literatura péssimas, assim. Então, tipo, eu fui aprender e gostar e me aprofundar de literatura depois de mais velho. E aí que eu comecei, porque eu fui descobrir, sei lá, Saramago, Garcia Marques, o próprio Stephen King, assim, fui descobrir por conta própria, porque no geral a galera que estudava comigo também não tinha esse interesse, entendeu? Será que e assim, é uma discussão super válida. Será que não dá para você sentar e debater com uma criança e explicar uma figura de linguagem ou qualquer outra coisa que você queira explicar com um Harry Potter, com um negócio que é muito mais fácil da criança ler, se apegar e gostar do que com uma leitura, às vezes, mais antiga, que utiliza palavras que nem são do cotidiano, do nosso cotidiano, né, cara? Do cotidiano, principalmente, se já não é do nosso cotidiano, que lê e tudo mais, imagina do cotidiano da criança, que às vezes nem tá lendo nada ainda. Então, é bem complicado. Meu medo é que quando meu filho tiver 10, 11 anos, quando ele estiver lendo e ele tá na sala de aula dele e alguém conversar, ele fala, não, já li isso, e alguém virar para ele e falar assim, mas tendo um pai escritor é fácil gostar de ler.
entendeu? E a gente vai ver que passou 10 anos, no filho tá com 2, vai ter passado 8, 10 anos, e não vai ter mudado nada. E é o que vai acontecer se não tiver uma mudança. Assim, é como vocês falaram, os pais não estão acostumados a ler. É rotina. A nossa vida é muito comum, muito rotina todos os dias. Então, o pai não vai. Minha mãe pegou e comprou os livros e me deu para ler porque ela achou uma oportunidade boa, porque ela também nunca leu. Então, é uma rotina que é muito. Eu não falo nem que é rotina. Eu acho que não ler virou cultura. Porque as pessoas não têm nem vergonha de falar que não gosta de ler. Você vai conversar com a pessoa não gosta de ler, não. A pessoa não sente vergonha, então virou cultura já no Brasil, você não lê. A pessoa sente a vontade de falar, não, eu não leio, não, quem lê o que? Eu não gosto de ler. Então virou cultura isso já. É a máxima do também não gosto de política, sacou? Tipo, eu não gosto de Sim. política. A gente cresceu nessa ideia de, tipo, política e religião não se discute, aí deu no que deu. Deu no que deu, exatamente. Exatamente. Eu acho que desse quesito, assim, principalmente para os jovens de hoje em dia, o RPG é uma porta de entrada, na minha concepção, é uma porta de entrada muito boa para a leitura, cara. Eu acho que, assim, eu vejo... eu comecei a jogar RPG com amigos meus, que eu jogo até hoje, e depois eu joguei com amigos do meu irmão do meio, e jogam comigo até hoje. Depois eu comecei a jogar com amigos do meu irmão mais novo, que também jogam comigo até hoje, alguns. E hoje eu jogo com amigos do meu primo mais novo, que já tem 12 anos, 13 anos de diferença para mim, e os amigos dele jogam com a gente, e ele joga com a gente, e eu já vi, assim, muita evolução nessa molecada que está jogando, assim, por conta do RPG. Eu já vi muita evolução na leitura, na escrita, no interesse de ler, assim, às vezes só para fazer um personagem mais forte, só para fazer um personagem, mas ele vai atrás, ele vai ler para aprender aquilo ali. Então eu acho que é uma porta de entrada muito boa. O meu primo é uma pessoa que não gostava muito de ler, e eu tenho incentivado, forçado ele a ler em cima disso. Jogando livro-jogo, e aí do livro-jogo eu pulei ele pro Curtos e Fantásticos, inclusive, para ler, tipo, pequenos contos, porque achei que seria mais fácil ele ler os pequenos contos do que ele começar com um romance grande, e aí depois ele já pulou pro Crônicas da Tormenta, porque como a gente joga RPG dentro de Tormenta, ele achou maravilhoso, leu as crônicas, falou, cara, que legal, isso aqui aconteceu, não sei o quê. Já foi se interessando mais pela leitura, e é questão disso, é questão de estimular a pessoa de forma diferente, dentro do ambiente dele, né? Foi o que a gente conversou outra vez sobre a pessoa. É mais fácil aprender sobre física se você realmente mostrar como ele vai utilizar aquilo no cotidiano, como um carro funciona, do que simplesmente explicar uma fórmula torta e direito. Então, eu acho que o RPG ele funciona bem como essa porta de entrada, assim. Eu vi muita molecada que, tipo, começou a escrever mais certo, incentivou muito a leitura. Eu já lia muito, assim, mas eu li, tipo, muitos e muitos e muitos livros de RPG na minha vida, por conta de como eu já lia, e quando eu ingressei no RPG, para mim foi muito tranquilo ler tudo o que estava acontecendo para entrar no contexto e tudo mais. Perdão. Mas eu acho que funciona muito bem essa porta de entrada. E a gente tem um país que, assim, não diferente do que muita gente prega, eu acho que o RPG é relativamente forte, ele é relativamente conhecido. A gente tem. A campanha de Tormenta tá aí para provar, né? Isso, né? Foi isso, né, cara? 3020 está para provar isso, né? Foi a maior da história do Catan. Quebrou todos os recordes possíveis. Onde encostou, Tormenta encostou, quebrou recordes. Se isso não é uma prova da força da RPG no Brasil. É isso, cara. E assim, a gente tem. A gente não tem, apesar do Tormenta hoje ser o maior RPG nacional, a gente não tem só o Tormenta, a gente tem outros RPGs nacionais correndo por fora e tudo mais. Então eu acho que funciona muito bem essa porta de entrada para outras pessoas começarem a ler e ingressarem nisso. Eu acho que para quem está querendo começar a ler e a entrar e está ouvindo a gente não sabe como, de repente conhecer. A gente tem hoje streams de RPG e tudo mais, pode começar a pessoa a se interessar por aquilo. Sim.
Com certeza. Toda forma toda porta de entrada no mundo da leitura é válida. A galera às vezes pensa muito que literatura de entretenimento não é literatura. Tem essa briga de Stephen King é um cara que escreve para vender. Mas, cara, se o cara fosse ruim, ele podia escrever 50 livros que não ia adiantar nada. O cara escreve um gênero dele e ele vende muito bem porque ele é muito bom, ele não vende bem porque ele escreve para vender, ele escreve para vender porque ele escreve muito bem. E ele sabe que o que ele encosta vende. E qualquer literatura é porta de entrada, RPG, livro de terror, livro de romance, aqueles adolescentes, tudo é porta de entrada para leitura, tudo é válido, tudo conta na hora de você pegar uma criança, um adolescente, um pré-adolescente e colocar ele para começar a ler, para ele se interagir, para ele se interessar mais por esses mundos que diversos escritores criam e ajuda a fugir da realidade do comum, né? Do videogame o dia inteiro, da falta de crescimento vocabulário, que a leitura também, você conversa com uma pessoa, às vezes a pessoa tem 5 palavras, parece, que ela fala como se fosse um NPC, né? Não consegue desenvolver nenhum assunto, né, cara? Não consegue desenvolver um assunto, não consegue falar nada assim. Então, a gente está num país que a cultura, não ler, dizer que nunca leu nada, não é feio. A pessoa pode dizer isso numa roda que quem leu ainda é capaz de ser zoado. Mas a gente precisa girar a chave, né? Uma hora precisa girar a chave. Então, qualquer porta de entrada, ela é válida, ela tem que ser divulgada e tem que ser apoiada por os outros escritores que são conhecidos pela literatura mais clássica, né? Não é uma briga, né? A gente não tá brigando, né? Tá todo mundo querendo construir um país com mais leitores, independente de como vai ser dividida essa leitura, né? E uma coisa que você falou, assim, em relação ao Stephen King, as pessoas falam, o Stephen King escreve para vender e tudo mais. Cara, quem lê A Torre Negra e não acha esse cara genial, assim, leu errado. É isso. Lê de novo que leu errado, mano. Porque, pelo amor de Deus, o cara escreveu uma saga épica, assim, incrível. Eu sou suspeito de falar porque eu li muita coisa dele, né? Não, sim, mas, pô... Sou suspeito, assim, mas... O cara é muito bom, cara. É muito bom. Cara, eu já li algumas coisas dele. Eu sou, assim, o Otávio sabe, eu sou completamente vidrado em um conto que tem no Ao Cair da Noite chamado N. Ponto, assim, Pra mim, aquilo ali, cara, aquele conto ali, eu li e foi o que você falou, assim, eu não consegui me concentrar em mais nada. Ele mexeu com a minha cabeça, aquele conto, cara. E eu tive que ler de novo e ficava, meu Deus, cara, como é que pode isso? E aí tu lê de novo. Eu lembro de ter lido aquele conto, o mesmo conto seguido, assim, 3, 4 vezes para tentar sintetizar o que estava acontecendo. Ele é muito bom, cara. Ele ponto pra mim Eu vi uma reportagem uma vez dele que eu achei engraçada, que ele encontrou com uma senhora no supermercado. Eu acho que resume bem assim, né? Essa parte da literatura de entretenimento, essa entrevista que eu vi com ele, que ele fala que encontrou uma senhora no supermercado e a senhora falou: você não é aquele homem que só escreve livro feio? Aí ele falou assim: não, eu sou escritor de terror, mas já escrevi muita coisa. Ela: não, você só escreve livro feio, eu só escuto seu nome com coisa feia. Ele: não, mas eu escrevi A Espera de um Milagre. Ela: não, você não escreveu, não. Ele: não, é meu? Ele: não é seu. Você não escreveu esse tipo de coisa. Então, tipo, olha como, né, funciona a cabeça da pessoa, né? Assim, isso prova como o cara é genial, né, independente do que ele escreve. Sim. E prova como esse preconceito é quase universal, né? Vocês estavam falando da questão da RPG, né, cara? O Brasil ainda sofre muito desse preconceito com o RPG, né, cara? Principalmente dessa perseguição religiosa, né, cara? De que, é coisa do demônio, enfim, essas paradas absurdas, assim, sendo que é uma ferramenta fundamental para estímulo de imaginação, capacidade cognitiva, interpretativa, facilidade de entendimento de mundo. Cara, é uma puta ferramenta, sacou? E não é utilizada no ensino público como poderia ser usada, porque, sei lá, você vai botar isso no colégio público, vai ser o pessoal da igreja vai lá e falar que o colégio tá adorando o diabo, sacou? Não vamos esquecer tudo que a mídia fez pelo RPG nos anos 90 e 2000, que foi bater nele. Foi só isso. Foi bater no RPG o tempo inteiro. É errado, é coisa do demônio e tudo mais. Tem uma cidade, eu acho que é Vila Velha, no Espírito Santo, que o RPG é proibido por lei até hoje.
Nunca ninguém, tipo, tirou a lei. Eu tenho quase certeza que em Vila Velha é no Espírito Santo a cidade. É proibido por lei, assim. Ninguém, tipo, nunca pensou em, não, vamos tirar essa lei aqui, porque não faz muito sentido. Porque, tipo, na época, falaram que uns meninos jogando RPG assassinaram alguém, alguma coisa assim. Essa história rodou o Brasil inteiro, né? E aí proibiram o RPG na cidade e, enfim, é proibido. Proibido jogar RPG. Tu abre uma lojinha com D20, tá arriscado a polícia chegar chutando a porta. Polícia Federal no chão, velho. Não, e eles tentam fazer isso com game até hoje, né? Até hoje tenta fazer isso, que jogo de tiro é violento, que jogo de GTA estimula roubar. E eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça de você ser tão facilmente influenciado por um jogo, mas não ser influenciado por um telejornal que só passa notícia que alguém morreu a cada segundo, um jornal que você vai na banca tem a estampa da cara de um cara morto. Isso não influencia a criança. Agora ela pegar e jogar um jogo online, isso influencia. Não dá para entender, né? Mas eles... O Brasil é um país engraçado, né? Porque é um país que tem um monte de pardo racista e é um país onde tem um monte de crente que não respeita um mandamento, mas não deixa o filho jogar RPG. Ou não é só RPG, né, que é endemonizado no Brasil. Umbanda, cadercismo, budismo. Os cara, tem gente que não tem noção do que é o budismo. Em demônio, como se fosse... Assim, eu sou um cara cético, mas assim, para você ser um cara cético, você tem que conhecer as religiões, pelo menos alguma representante de alguma coisa. E aí você olha uma pessoa falando uma coisa e fala, cara, você não sabe o que você tá falando, cara. Você não tem noção do que você tá falando. E a pessoa não liga. Acho assim, as eleições passadas provaram que as pessoas não ligam se elas estão certas ou erradas. Elas não ligam, elas não se importam. Elas não se importam de estar certa. Elas se importam em falar o que ela quer falar e pronto, acabou. E isso vale para qualquer coisa, desde política, religião, videogame e qualquer outra coisa que você for debater com uma pessoa, ela não se importa. E se você, hoje em dia, se você comentar num post de alguém e falar, cara, isso tá... Eu comentei hoje, um cara falando que a HN fez um compartilhamento falando que a H1N1 matou muito mais que a Covid e ninguém se preocupou. Eu falei pro cara, não, cara, tá maluco? Não matou 10% do que matou, você tá falando. E o cara ainda ficou bravo comigo. Eu falei, cara, dá um Google, velho. O que você tá falando? É aquele negócio de você mostrar fato pro cara, ele não concorda. Não concorda, né? E aí, em vez do cara falar, pô, cara, me desculpa, foi no calor do momento, vou apagar, o cara deixa lá e aí daqui a pouco parece 3, 4 pessoas discutindo. Não, mas aonde você tá olhando tá errado, o certo sou eu que imaginei isso na minha cabeça e resolvi falar. Isso vale pra qualquer coisa, né? E aí acaba saindo... Cara, eu vi uma... Eu compartilhei isso hoje no Facebook até, que foi tipo um programa português lá da galera sacaneando o nosso digníssimo presidente lá com a parada da sanfona e tudo mais. E, cara, tem uma frase ali que pra mim foi, porra, incrível, na boa. Porque que o cara falou assim, qualquer brasileiro com QI com mais de 100 deve se sentir hoje como um romano quando viu Roma sendo invadida pelos bárbaros, sacou? Porque você não consegue entender o que está acontecendo. É surreal, cara, é louco. Sim. A gente tá na mão de um bando de completos ignorantes e boçais. E assim, parece que essa galera saiu das profundezas assim, e tomou o mundo. Assim, e quando você olha para o lado, um monte de gente pensando que... Sabe, vou tomar remédio de verme. Cara, eu tive essa tipo de discussão na minha família, mano. O que mais tem é jornal local que você bate com isso. Cara, parada básica de biologia. Não, a pessoa, tipo, virar e falar assim, não, eu tô tomando o remédio de verme para evitar pegar essa doença de vírus, assim. Cara, dá vontade de falar... Eu fiquei encarando a mensagem e falei, isso não pode ser sério, mano. Isso não pode ser sério. A pessoa não sabe fundamento básico de biologia, ela não sabe o que é um vírus, ela não sabe o que é uma bactéria, ela não sabe o que é um verme. Acabou com o sabonete bacteriano. Antibactericida. Cara, a gente chegar a ponto de ir no supermercado ter que ter um papel falando, olha, isso aqui é um sabonete antibactericida, ele não afeta o vírus. Senão daqui a pouco o cara tá comendo sabão, cara. Tá comendo. Cientistas do mundo inteiro procurando a cura do Covid, quando claramente era só beber licor de Cacau Xavier. Teve uma autoridade nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome agora, que o cara fez um apelo para as pessoas não beberem Cândida, velho. Nossa, você vai ver isso? O cara fez um apelo para as pessoas não beberem Cândida. Por favor. Pelo amor de Deus, né?
Não seja idiota, não se mate, imbecil. Vocês também devem seguir o Átila, né? E você vê uns absurdos que as pessoas falam. Teve um cara que chegou para ele e falou assim: o remédio X era vendido livremente na farmácia e agora virou um demônio. Aí o Átila, ele acabou com qualquer argumento de qualquer pessoa. Ele falou assim: a Cândida é vendida no supermercado. Não quer dizer que não é perigoso, cara. É isso, não. E tipo, isso. a parada da hidroxicloroquina, isso é surreal, cara. Tipo, a galera esgotou um corticoide, assim, sabe? Umas paradas. E isso é muito. Quando você tava falando, a gente tava falando da questão do preconceito, me veio uma cabeça que, tipo, uma frase que eu sempre lembro em relação a tudo isso. Tipo, a ignorância, o desconhecimento, eles são os pais do preconceito. Você tem preconceito porque você é um ignorante na situação do outro, entendeu? No mundo do outro. Porque o outro, assim, se você é o que você falou, se você não sabe qual é o fundamento do cristianismo, se você não sabe qual é o fundamento do budismo, se você não sabe qual é o fundamento do islamismo, da Umbanda, do Candomblé, como é que você se acha no direito de criticar algo ou de achar que demonizar qualquer situação, sabe? Tipo, se você soubesse qual é o fundamento de qualquer coisa, você entender e falar, não, beleza. E você ia respeitar, mas a ignorância, assim, a ignorância é terrível. Mas a falta de informação é um campo fértil para desinformação, né, cara? Então, tipo, o cara não sabe igual você falou, por exemplo, os preceitos e enfim, sobre o budismo, por exemplo. E aí ele vai na igreja dele, seja católica, evangélica, ou onde ele quer que vá, e aí o padre ou o pastor, tanto faz, vai falar com ele que aquilo ali é ruim e é do capeta. E ele não sabe sobre aquilo. Então, tipo, a informação que ele tem daquela visão de autoridade é a mesma coisa com o RPG, ué. Ele nunca procurou ler sobre RPG, procurou saber o que é e tudo mais. E aí, tipo, o cara tá fazendo teatro na igreja, mas o RPG é do capeta, sacou? É ignorância. As pessoas no Brasil são ignorâncias, com certeza. Esse é o complicado. É isso. Eu lembro. Com certeza. Eu quero ser burro e eu tenho certeza que eu sou burro. Eu tenho certeza disso, é isso. Do Brasil. É isso. Eu lembro quando eu era criança. Eu cresci dentro da igreja católica e tudo mais, então eu ia naqueles encontros de criança. E tinha um que era para molecada, tipo, pré-adolescente ali, porque tinha um encontro de adolescentes cristãos, que é o EAC, né? Tinha o EAC, mas era só para mais de 14 anos. Então, aquela molecada ali que já tinha feito a catequese, mas ainda não tinha idade para ir no EAC, tinham pequenos encontros de criança e tal, para permanecer mais dentro da igreja. E tinha um que eu fazia parte, que tinha teatro, tinha um monte de coisa, eles dentro da igreja lá. E aí tinha uma senhora que era completamente bitolada, assim, tipo, naquela época, eu criança, com 12, 13 anos, eu já percebia isso, assim, entendeu? E eu lembro uma vez, a gente jogando card game do Pokémon, né, antes de entrar pro encontro lá, e aí ela preparou toda uma palestra para chamar os pais para falar que a gente não podia jogar aquilo porque Pokémon era do capeta. E aí ela chegou e falou: vocês sabem o que significa Pokémon? E aí eu cresci falando inglês. Meus pais, eles ensinaram a gente, botaram a gente em curso de inglês quando a gente era muito jovem. Então eu já sabia falar inglês muito criança. E eu falei: Pokémon é Pocket Monsters, é monstros de bolsa. Ela: não, é pequenos demônios. Eu falei: não é. Não é. É monstros de bolsa. Ela: não, é pequenos demônios. E eu: não é. Não é pequenos demônios. Tá escrito aqui que é. Tá escrito que é monstros de bolso. E, tipo, a pessoa não procurou ler, sacou? Não foi atrás do que é, não comprou uma revista para saber o que era. Então, é o que eu falei, eu acho que a falta de informação, não é nem a falta de informação, porque a informação tá lá. Mas eu não sei se é a preguiça, se é o hábito de não ter uma leitura, por exemplo, que a leitura vai ajudar muito a gente nesse quesito. É um campo muito fértil para desinformação. Então, o cara não lê o jornal, é o campo perfeito para ele acreditar na notícia que chegou no WhatsApp dele, entendeu? É perfeito. O cara não essa demonização que vem sendo feita há muito tempo, porque se a gente for acompanhar os governos passados, não é desse governo que rola uma demonização à grande mídia, sempre rolou. Então, essa demonização à grande mídia, como todas as mídias, tem seus problemas, mas
essa demonização que rola da grande mídia é o campo perfeito para o cara falar, não, a Globo mente, o tio do Zap não. O cara do WhatsApp não mente. Eu tava vendo um vídeo do Futirinhas outro dia e eles estavam falando daquele negócio, daquele e-mail do se vocês soubessem o que teria acontecido na Copa, ficariam enojados. Isso é velho, né? Corrente é velho já, né? E eu não duvido que tem gente que acredita nisso até hoje, cara. Acredito. Eles estavam falando das maiores mentiras do futebol e eles falaram dessa e eles comentaram sobre isso. Tipo, o fato de que tem gente que ainda acredita nesse negócio até hoje. Acreditem, mas e é muito fácil você acreditar. Assim, eu confesso que eu já caí em muita fake news, assim, por preguiça de ler sobre. Assim. Eu lembro uma muito recente que eu caí foi quando começou esse negócio do Covid. Eu vi uma matéria tipo que o Cascão tinha tomado banho a primeira vez por causa do Covid. E aí eu falei, cara, que maneiro, né, deles fazerem isso e tal. E aí eu comentei com o Felipe falou, eu vi, muito legal e tal. E aí outro dia a gente estava batendo papo, a gente foi mostrar para alguém e aí a gente se deu o trabalho de pesquisar. Porque, tipo, a gente viu no WhatsApp, viu no Facebook ali e tal, linha do tempo. E aí a gente se deu o trabalho de pesquisar para mostrar para a pessoa. E era falso. Era falso a notícia. Então, tipo, é muito fácil você acreditar no título da notícia que está ali. A gente está formando leitores de cabeçalho que, meu Deus do céu, cara. Aquela história que a gente vê no Facebook é muito verdade. Você viu uma tirinha outro dia disso que estava escrito limonada, a menina estava vendendo limonada, um copo R$ 5, 2 copos R$ 7, e aí o maluco perguntava, tem de quê? Quanto tá? Assim Bem mesmo. isso. Assim, Assim quem já mesmo. tentou vender alguma coisa na rede social sabe disso. Você bota tudo minuciosamente explicado o que tem e você vai receber pergunta. A gente trabalha com isso, a gente tem dezenas e dezenas de clientes que isso acontece diariamente. Diariamente tem todas as informações lá e a gente recebe pergunta perguntando coisa que já está escrito lá, assim, é só você ler. Eu lembro uma vez, cara, que eu estava ajudando, o Felipe até terminou a live ali agora, eu tava ajudando o Felipe a divulgar uma live e tipo, a gente botou na página dele assim, hoje o Felipe vai estar ao vivo na página tal às 8 horas. E passou tipo 1 minuto, o moleque comentou embaixo, que horas? Tava escrito tipo horas bem grande na arte, assim, às 8 horas. E o moleque comentou embaixo, que horas? Bem isso, eu não sei se é uma preguiça, mas isso aí é o que eu falei, é o que abre espaço para desinformação, entendeu? Exatamente. Se alguém que chegar a comentar embaixo 5 horas da tarde, vai confundir a cabeça do cara. Ele vai achar que o cara que comentou 5 tá certo porque respondeu ele. E ainda vai ficar Ele bravo não com o vai. Felipe ainda. Pô, entrei 5 horas, não tem ninguém lá. Vai xingar o Felipe na rede social. Quer fazer lá 5 horas e não tinha ninguém lá, ué. Exatamente. A falta de leitura atrapalha tudo, né? O cara que não gosta de ler, não gosta de ler nada. É isso. E, tipo, a gente vai ver aí o quanto isso vai bater na tua vida como autor, entendeu? Porque, cara, sabe, pô, quem produz, a gente estava conversando ontem sobre isso, quem produz cultura tinha que ser muito mais incentivado. E cultura nacional, tipo, a gente estava falando ontem com a Jana sobre música, né? Mas, pô, a questão de livros, então, é ainda mais, né, cara? Porque, pô, você tem alguns autores nacionais e tudo mais, mas sabe, incentiva mais, vende mais o cara para fora. Quantos autores brasileiros efetivamente são vendidos para fora, são incentivados a serem grandes nomes nacionais para a gente vender isso e levar a literatura brasileira para fora? Sabe, fruto de uma, sei lá, eu acho que a boçalidade que toma conta desse país eu lamento muito pela literatura, porque eu acho que a literatura é, tipo, uma salvação de alma, assim, cara. Você salva a vida com um livro, sabe? Tipo, o cara que pega para ler um livro, ele cresce, o Zafón morreu semana passada, né? Acho que foi semana passada. E eu gosto muito do Zafón, né, cara? Eu tava lendo um livro do Zafón quando ele morreu, e ele tinha muito essa parada do autor colocar a alma dele no livro. E que quando você tá lendo o livro dele, você tá vendo a alma do cara, você tá olhando para dentro dele, sabe? E, pô, isso é tão incrível, sabe? E devia ser incentivado para qualquer criança ter o poder de fazer isso.
Eu recebi vou lançar um livro novo em breve, acho que daqui a 2 meses, na Amazon, né? E ele foge totalmente de tudo que eu já escrevi. Eu só escrevi terror e suspense até hoje, e eu resolvi escrever a história de um mendigo que é um cara muito inteligente, e ele acha que foi abduzido. E isso fez ele cair na rua. Então, Caramba. ele é um cara que ele só fala a verdade, então ele tem a certeza que ele foi abduzido. E aí ele foi mandado embora do museu que ele trabalhava, a família largou, e 30 anos depois o cara tá na rua. E aí o livro é feito de contos, então cada conto mexe numa parte em alguma discussão, em religião, em homofobia, como as crianças de rua são tratadas. Cada conto trata de uma dessas coisas, assim, são uns 20 contos que tem no livro. O livro vai ter umas 70, 80 páginas. E aí eu tenho uns amigos que são leitores betas e o cara, ele falou exatamente o que você falou. Ele falou, cara, eu nunca li uma coisa sua que eu falasse, puta, eu tô lendo, o cara tá aí na página. Era sempre uma coisa muito fantasiosa, né? Sempre terror acaba caindo nisso, né? Não tem muito o que fazer. Mas ele falou, cara, eu li assim, e, cara, é uma coisa fantástica você terminar de ler um livro e você vê que você lê uma coisa que é uma ficção, mas é uma coisa que tem muita realidade dentro, você sabe que a opinião do cara tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. E, cara, foi uma das melhores leituras que eu tive esse ano, e ele pegou o livro todo, né, do jeito que eu escrevo, né? Escrevo de qualquer jeito, depois eu vou arrumando. Então, é o que você falou, você consegue enxergar o que o autor está escrevendo lá, e, e as opiniões dele, porque a gente tem muito medo de. Muitas vezes o pessoal da editora, do Flor, eles pedem para não falar muito sobre política, né? Porque acaba dividindo, né? O público. O público. Mas eu não quero ter um público que não consiga ouvir minha opinião e concordar ou discordar sem achar que, pronto, eu vou parar de seguir o cara porque o cara pensa diferente. Assim, não é um público que eu procuro, eu quero um público que ele pode discordar de 100% de mim e procurar conversar e entender meu lado e passar o dele. As coisas não se resolvem desfazendo amizade, não resolve bloqueando no WhatsApp, não é assim que se resolve as coisas. Se a gente começar a resolver isso agora, daqui a 10 anos, 20 anos, as coisas vão ser resolvidas na porrada na rua. É assim que vai resolver. Então, tem que ter discussão, tem que colocar a sua opinião. Você não pode ser. Você pode ofender uma pessoa, você não pode ser racista, homofóbico, preconceituoso, mas você não. Isso você não pode ser, né? Mas você não poder discutir sobre política, ou sobre religião, ou sobre qualquer coisa, só porque algum público seu vai ler e vai falar, pô, o cara discorda de mim, não vou ler mais o cara. Não, cara, tudo bem, cara, passar bem. Se você quisesse ter discutido comigo, a gente podia aprender nós dois. Você podia passar seu lado, eu podia aprender o meu, mas você preferiu ir pro lado mais fácil, ir para alguém que não vai discordar com você. Tá bom, é uma escolha sua. E eu, como eu tô defendendo esse lado, eu não vou debater com você por uma escolha sua. É o que você quer e pronto, acabou, não tem o que fazer. A gente não tem que ficar se moldando conforme os leitores querem só para agradar o público. Eu não vou fazer isso. E aí você deixa de ser você, né? Deixa de ser eu. E tem muita gente que gosta de mim porque eu sou eu, e aí vai parar de gostar porque eu passei a ser um cara muito em cima do muro. Sim. Então, assim, existe discussões, você pode discutir, você não pode agredir. É bem simples assim a coisa, né? Não precisa ser muito mais que isso. Você discute com a pessoa, conversa, e até é um exemplo besta que eu tenho aqui, mas é um exemplo que mostra muito como as coisas estão assim hoje. Eu sou engenheiro eletrônico, né? E uma vez eu fiquei mais de 2 horas discutindo com meu sogro, porque ele estava batendo na tecla que a TV de tubo dele era LCD, e eu estava falando, não, o que você está falando não faz sentido, você está falando uma coisa que não faz sentido. Ele aí falou para mim assim, não, mas o cara das Casas Bahia falou para mim isso, você não sabe o que você está falando. Eu falei, eu sou engenheiro, eu sei o que você está falando. O cara aí, não, e ele foi embora. Te vender a televisão. Ele fez isso para te vender a televisão. E eu acho que o cara falou tela plana para ele. Mas aí ele começou a discutir comigo, aí eu comecei a ficar com raiva, porque assim, o cara tava discutindo uma coisa que não faz sentido nenhum. O que ele tava falando, qualquer pessoa que conhece um pouco fala, nossa, mano, esse cara é um imbecil. Mas ele não tava ligando. Ele tava discutindo mesmo assim. E ele tava usando o argumento dele, era que o cara da Bahia tinha falado para ele. E o cara tinha intenção de você achar que era uma tecnologia nova. Mas não é, cara. O que você tá falando não faz sentido nenhum. Você tá misturando coisa que não tem nada a ver. Mas você acha que adiantou? Não adiantou nada discutir com o cara. Saiu de lá batendo o pé falando que eu não sabia que a faculdade que eu fiz era bosta, que eu não sabia o que eu tava falando. O que eu vou fazer?
Cara, eu tava conversando essa semana com uma amiga minha, ela tava lá revoltada, porque Otávio, todo mundo é idiota, ignorante, as pessoas estão falando um monte de asneira e tudo mais. E aí eu falei com ela, falei, cara, o grande problema é que debater com essa galera na internet é aquela máxima lá do jogar xadrez com pombo, entendeu? Você Sim, vai jogar xadrez com pombo, ele vai cagar no tabuleiro, vai derrubar as peças, vai sair com o peito estufado, achando que ganhou a partida, cara. É exatamente. exatamente isso. O cara. Exatamente isso. E assim, eu acho que quando a pessoa é mais próxima, né, é doloroso, porque a gente tenta ser didático, a gente tenta falar de uma maneira que não xingando o cara de imbecil ou de burro ou Sim. coisa do tipo, porque, pô, você quer o bem da pessoa. Eu tive um caso com. Ah, mas é verdade. A vontade não é essa. A vontade é falar, você é um completo de Você idiota. tenta não chamar a pessoa de imbecil. Mesmo achando que é. Cara, eu tive uma discussão há pouco tempo com um primo meu que, cara, eu gosto muito, assim. E ele colocou lá no Facebook dele que o Brasil estava sendo invadido pela China e que tudo isso era coisa da China, culpa Os da gafanhotos China e também, né? A tal. nova. A nova é que os É, gafanhotos é arma biológica. culpa da China. Aí cara, eu fui na boa, eu só virei para ele e falei assim, tá, mas qual é a fonte? Porque ele só tinha escrito a parada, ele não postou notícia nenhuma. Falei, qual é a fonte? E ele foi ficando nervoso e eu só perguntava qual era a fonte. Falei, cara, eu só tô te perguntando de onde você tirou essa informação. E aí ele começou, não, porque eu sei, eu ouvi, você que não tá vendo, eu tô recebendo essas coisas e tudo Você é mais, não sei o cego. quê. E aí veio mais duas pessoas falando que não sei o que. Aí eles começaram a usar uns argumentos, eu ia lá, pegava tipo, os argumentos que eles estavam usando e mostrava as matérias falando que era boato, que era fake. Falei, olha, isso é mentira, isso não é assim que funciona. O outro, não, porque os caras já são donos da energia elétrica do Brasil. Eu falei, tá, amigo, mas não é assim que funciona o capitalismo. Sinto lhe informar, tipo, os caras não querem destruir o Brasil, sacou? Se eles compraram participação em alguma É, empresa de eletricidade, é porque eles querem lucro mesmo. É assim que Eu os comprei caras funciona. uma empresa de eletricidade que vou falir ela só para o brasileiro ficar sem luz. Cara, é, tipo, é surreal. não, Eu não sei, é igual assim, quando. Não, pode terminar. não, é que o brasileiro tem uma capacidade criativa e imaginativa muito grande, né, cara? E poderia ser usado para um bem, né, cara? Para o cara ler, para o cara se Escrever um aprofundar em livro, outras né, coisas. sobre o exército chinês malvado. O americano faz essa porcaria aí e É, vende filme pra caramba com isso. É, Então, onde é. filme, tudo quanto é filme é Agora, cara, eu vi aquela série da Amazon, do Tom Clancy, né, Rainbow Six. com o maluco do The Office lá, o Krasinski lá. Eu sei quem é. O, e, tipo, é o venezuelano que é malvado. Jack Ryan. Jack Jack Ryan. Ryan, isso. É o venezuelano que é malvado. Eu falei, cara, que legal que eles mudaram, né? Porque eu tava cansado de ver filme americano que o malvado era o russo, o cara da Síria, ou então o chinês. Agora é É. o venezuelano que é o vilão. Aí eu te pergunto, o cara, você vai encher as crianças com esse tipo de filme, e aí você vai achar estranho que o país seja xenofóbico? É isso. Entendeu? Você só falou isso, cara. Você só falou isso, passou para as crianças o tempo todo que o cara na Síria só tem cara homem-bomba e na Rússia só tem os caras que cachaceiro que quer soltar um míssil na sua cabeça e aí acaba que se o cara não lê, ele não vai pegar um autor russo, não vai pegar um autor, ele não vai ter ideia do que está acontecendo. Ele só vai ver filme e isso é a verdade, pronto, acabou. Nem o filme E é uma que é o coisa assim, né? americano malvado, ele vai assistir. Então, exatamente. Você vai fechar naquela de caramba. Você tá bombardeando a criança. É igual você reclamar que os Estados Unidos é um país com 60% de obeso e aí só passa fast food na porra da TV para as crianças assistirem, velho. É tipo assim, a criança é muito. Tem meu filho aqui, cara. Ele é muito influenciado. Ele aprende as coisas aqui. Graças a Deus, minha esposa educa ele muito bem. Nós educamos mais, né? Ela passa mais tempo. Mas ele. Tem gente que acha estranho que meu filho come, assistindo TV, come tomate, vagem e beterraba assistindo TV. Ele gosta de comer. Eu falo, mas a mãe dele educou ele assim, é isso que ele conhece. A minha Sim. esposa não é preguiçosa de pegar e. Vou fazer um hambúrguer que é mais fácil. Ela faz, ela pica, ela faz as coisas direito pro moleque comer bem.
E eu já sou velho, né? Eu como as marcas que eu quiser. Mas ele já tá acostumado. E quando eu tô junto com ele Criadão vai também, chegar com um pratinho de tomate pra comer na frente da televisão, tá de coitado. sacanagem. É isso que eu vou falar pra ele, olhar pra ela, tá de brincadeira, né? Mas perto dele não, mano. Perto dele eu como exatamente igual, eu não como nada diferente. Se eu quero comer alguma coisa diferente, é longe dele, porque eu sou exemplo. Então, Sim. até ele entender, né? Ele tem que fazer. E assim, daqui a 10 anos, 15 anos, as pessoas vão falar assim, nossa, mas esse moleque come tão bem assim, que sorte. Não é sorte, né? Não. São 15 anos de ensinamento da mãe, né? Então, por isso que eu falo, tem muita coisa que a gente acaba fazendo indo pelo mais fácil, mais prático, brasileiro é assim, né? Ah, vai pelo mais fácil, mais prático, que vai dar certo do mesmo jeito. E não dá, né? A longo prazo não dá, né? Cara, e assim, a gente acaba falando de uma maneira que fica meio desanimador, né? Mas o que você falou, pô, vamos pensar, a gente tem que torcer para a geração do teu filho ter uma educação diferente e Sim. que estimule a galera a ler e ter um pensamento crítico e tudo mais. Mas, cara, se você olhar, a gente tem aí, sei lá quantos anos mais dessa porcaria aí à frente do governo. Sim. E assim, é foda, eu falo mesmo porque eu odeio esse cara. Não tem como não odiar. E assim, não dá para ver uma perspectiva de melhora. É difícil pensar em uma perspectiva de melhora. Igual eu, pô, eu leio bastante. E aí eu acompanho muito Bookstagram, Booktuber, essas paradas assim, porque eu Só gosto o de ver a fato de galera você falando. saber o termo bookstagrammer Já mas Já, denota alguma coisa já errada. assina, já assina, já assina. Já assinei o termo. É, Cara, eu gosto muito de ver a galera falando sobre livro, sacou? Eu gosto de falar sobre livro, eu gosto sei lá, fazer resenha dos livros que eu leio, e eu acho importante, sacou? É, Porra, eu faço não porque eu até brinquei com a mãe de um amigo meu comentou numa postagem falando, pô, as editoras têm que te descobrir. Eu falei, tem que me descobrir para me mandar livro, mano. Só isso, eu vou ficar feliz de ganhar livro, sacou? Mas você, eu faço. você vai virar um Instagram, Foi, tá bom pra caramba. Mas eu faço. é, É um prazer falar sobre livro, porque se em algum momento alguém ali pegar e falar, pô, que livro maneiro, eu vou pegar, deve ser legal, vou pegar pra ler, pô, eu ganhei o meu dia, sacou? Eu me você vai esforcei ter de com quem alguma discutir forma. também, né? Sim, cara, e Vai ter com quem sabe, conversar. é muito bom quando a galera vem, pô, li esse livro, achei isso e tal, não sei o que, porra, sabe? Porque, igual você falou, eu acho que a galera hoje que lê, daqui a um tempo vai estar sofrendo preconceito, mano. O Vai. cara vai sofrer preconceito porque lê, cara, sabe? Tipo, você é inteligente aí, Eu vamos te dar uma tava. surra, sacou? Mas é Eu, quase eu, isso eu, mesmo, né? eu assisto muito filme, assim. Eu gosto muito da indústria cinematográfica, mas eu acho que a indústria, principalmente aqui no Brasil, assim, então eu acho que a indústria cinematográfica, mesmo sem ter culpa disso, principalmente aqui no Brasil, para classes que não gostam muito, para galera que não gosta muito de ler, ela mata muito o livro. Ela mata a indústria da literatura, porque vocês já devem ter ouvido falar o que eu vou falar agora. Eu já cansei de ouvir. Eu não vou ler isso não, porque daqui a pouco vai sair o filme. Eu sei que vai sair o filme, eu assisto o É. filme. A pessoa não tem noção do que tá perdendo, né? É isso. Você tem que sentar com a pessoa e falar: não, pera lá, vem cá, é maravilhoso. Essa leitura aqui é maravilhosa. Se você gostou, nada contra ver o filme. Eu leio o livro e vou ver o filme. Mas se você Sim. gostou do filme, você vai adorar o livro. Ele é sensacional. Ele tem muito mais. Não tem como Sim. você expressar tudo num filme só e tudo mais. Quando Não não tem mudam a como. história, né? Porque Quando... eu Sou a Lenda, por exemplo. Não sei se vocês É, já leram Eu Sou a Lenda. já, Cara, o livro é já. fantástico, Tá lido, cara. tô lido. Muito, Não muito tem bom. nada a ver com o filme, o livro, cara. É, Não tem nada a ver com. Os vampiros não são parecidos, o cara não é parecido, a trama não é parecida. É impressionante como o livro. Cara, o livro é uma obra de arte. é. Um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu Sou a Lenda é por outro motivo. No livro é por um motivo, no filme é por outro motivo, É, é, nada a ver. E assim, tem muita gente que, não, já viu o filme e o cara tá perdendo um dos melhores filmes, cara. Um thriller psicológico, cara, fantástico, fantástico. Eu Sou a sim, Lenda é um dos melhores livros que eu já li. E tem livraço. gente que vai falar, eu já vi o filme. E o cara tá Pois é. perdendo uma coisa Tem um amigo, fantástica. tem Cara, um amigo que. eu indiquei Eu Pode Sou a falar. Lenda para meu irmão, cara. Assim, eu li, eu gosto muito do livro, o livro é muito bom. Aí ele falou, pô, me dá uma indicação de livro e eu tenho muito
problema para indicar livro para as pessoas, cara, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Sim. Quando você indica o livro para alguém, e, tipo, eu indicar uma coisa que eu gosto, pode ser que a pessoa não goste, aí a pessoa desanima de ler, aí eu já vou ficar culpado, entendeu? Sim. E aí eu tinha indicado para ele o Eu Sou a Lenda. Eu falei, não, vai gostar, cara, tenho certeza. E assim, é um cara que tá tentando pegar mais o hábito da leitura. Porra, ele tá devorando o livro, ele falou comigo, cara, é muito bom, é muito diferente. E é isso, cara, porque a história do livro é, porra, foda, extraordinária. E assim, o filme é legal, mas o filme é um entretenimento que não tem nada a ver com o livro, cara. E assim, só usando o exemplo do Will Smith, só para complementar, eu sou muito fã do Asimov, né? E o Eu, Robô, o Eu, Robô é um livro de contos, de pequenos contos. Eu acho que o Valdir saiu, peraí. Já voltei. Voltei. E o filme também é tipo uma junção dos contos e assim, perde o sentido pra caramba se você for ler o livro. Sim. Tem muito livro assim. Não, o Forrest Gump é isso. Eu ia falar do Forrest Gump. É isso. É um filme muito bom. Não tenho que falar do filme do Forrest Gump. É um filme muito bom. Mas é outra coisa do livro. O livro é outra coisa. É outra história, assim. É outro cara. O Forrest é outro personagem. É outro personagem. É outro Forrest Gump. Já começa que é um maluco gigante. Guerra dos Mundos é assim também. Qual? Guerra dos Mundos. O livro é uma coisa, o filme Eu não li o livro, não. Muito bom. Impressionante como parece que o cara escreveu há 5 anos atrás o livro do Guerra dos Mundos. Mas não tem nada a ver com o filme. Até porque o Guerra dos Mundos passa muitos anos antes Foi o Tom Cruise, né, que fez o filme, né? Foi. Tom Cruise nascer, velho. Então, assim, mas o livro é muito bom, cara. Tem um baita terror psicológico também, que no filme não tem, né? Até porque o filme não dá, né? Se eles querem passar um filme de ação e você colocar um thriller no meio psicológico e aí você começa a ficar. Mas o livro, aquele terror do cara tá andando nos lugares e vendo tudo destruído, e o cara, eu fiquei pra trás. No filme, no livro, ele ficou pra trás. Tipo, os ETs passaram matando todo mundo e o cara ficou pra trás. E ele vai. Caramba, cara, o que eu faço? Tô perdido, cara, não tem o que fazer. E esse é o terror da hora do livro, né? Que filme é muito difícil de passar isso, né? Muito difícil de passar, 1 hora é muito pouco. O próprio Zafon, assim, usando o exemplo do Zafon, ele não queria que a quadrilogia lá do Cemitério dos Livros Esquecidos virasse filme, ele nunca aceitou vender os direitos exatamente porque ele falava que o Cemitério dos Livros Esquecidos era uma saga voltada em homenagem à literatura, e que não cabia no cinema. Não adianta tentar, porque você não vai conseguir transparecer a parada que está no livro ali. Mas eu acho que ao mesmo tempo ajuda, não ajuda? Ajuda. A incentivar o cara a ler? Duvido. Ajuda porque aumenta as vendas dos livros, velho. É inegável que ajuda porque aumenta a venda dos livros. Mas será que o cara lê? Mas será que o cara lê? Se uma pessoa que lê, ela pode ser influenciada, né? Mas um cara que não lê vai esperar a continuação. O Forrest Gump, por exemplo, eu não sabia que era livro, assim. Aí quando eu vi o filme, eu vi lá, baseado no romance Forrest Gump. Aí que eu comecei a ir atrás, a ver o que era. A própria Espera de um Milagre também eu fui descobrir depois de um tempo que era do Stephen King. Nunca que eu ia imaginar, pô. É difícil de imaginar mesmo. Eu vi aquela série com a minha noiva, com a Grazi, eu vi aquela Under the Dome. E eu quero ler sobre a Redoma, o livro, ainda não li. Cara, o livro é muito bom. Eu gosto bastante do livro. O livro é um livraço, mas eu não quis ver a série porque a série parecia cagada. Ela acaba no começo, né? Isso que é o foda da série. Eu não tô, assim, eu não vi, mas pelo que eu ouvi falar é que a série era meio começava a inventar umas paradas. O livro é muito bom. A série é uma viagem. Eu assisti as 3 temporadas. 3 foram 3. É uma viagem, assim, é uns negócios muito viajados. Agora, mas eu te entendo, eu não quero assistir a série do Outsider, assim, eu tô pensando se eu vou assistir ou não na HBO, porque o livro é muito bom, do Stephen King também, mas eu ainda não vi a série, não sei se eu quero assistir aquela... A gente vai ficar falando de Stephen King aqui, mas eu vou fazer dois contrapontos do Stephen King. O filme da Torre Negra é uma merda, Foi feito pra criança, né, o livro. Cara, aquilo não existe. E assim, eu fiquei muito, e eu faço questão de deixar registrado que eu acho um absurdo o Idris Elba ser o Roland, porque ele é preto e ele não é para ser o Roland, porque a Torre Negra tem a personagem negra perfeita para, elevar muito mais
os negros do que um Roland negro, sacou? Que é a Susana. A Susana é uma fucking pistoleira aleijada e negra que é, porra, foda. Ela é foda. É um dos melhores personagens que eu já li na minha vida. E aí, basicamente, os caras pegaram, não, vamos deixar o Roland negro. E ele fica, pra quê? Por quê? Qual é a justificativa para isso? Não tem porquê. No livro ele não é assim. E, em paralelo a isso, eu ganhei o livro baseado, né, o livro que deu origem à série do Novembro de 63, que é uma série zona absurda e que, porra, eu falei, meu irmão, se essa série foi tão boa, o livro deve ser, porra, 1000 vezes melhor, porque é uma obra-prima também. É difícil, né? Stephen King é difícil fazer coisa merda. Sim. Só uns finais que ele gosta de dar uma atrapalhada às vezes, né? Mas... Acontece, mas, pô... Mas o próprio livro, o filme, né? O filme do Iluminado, cara, o final não tem nada a ver, cara, com o final do livro. O filme Iluminado. Pô, o filme Iluminado separado é um baita filme, o livro é um livro, mas os dois juntos... Porque o Jack parece um maluco no filme, e ele não é um maluco no livro. Ele vai... A parte da história é o hotel influenciar o cara, né? E ele já parece como se fosse um cara completamente maluco lá no hotel, né? Mas vocês acham que... Pode concluir. Não, é um filme bom, só que... Eu só ia levantar uma questão, e eu vou ser bem específica com o que, depois que vocês derem a opinião de vocês. Vocês acham que é possível o contrário? Tipo, o filme influenciar mal a venda do livro? Tipo, é um bom livro, e aí sai o filme, e aí o filme é uma bosta, e todo mundo fala, tipo, o cara que estava pensando em comprar o livro não compra por causa do filme. Cara, eu sei lá, eu acho que para quem não é, para quem é o que o Valdir falou, para quem é leitor já, talvez o cara já tenha a ideia de que, não, velho, eu vou ver o livro porque às vezes o filme é só uma merda mesmo e transpassar esse filme no cinema, essa história no cinema não deu certo. Agora, para quem não tem o hábito de leitura, eu acho que pode atrapalhar, cara. Eu acho que o cara não é atrapalhar no sentido assim, desmotivar o cara que já não tem o hábito a ir lá e comprar. Eu acho que é meio por isso. Pode falar. Pode falar. Não, fala você e depois eu vou concluir disso. Cara, eu acho que qualquer tipo de propaganda acaba fazendo o livro vender, cara. Porque se a pessoa chegar e falar, nossa, o filme ficou muito ruim, e todo mundo começa a falar, nossa, esse filme é muito ruim, o filme é muito ruim. Por que o filme é muito ruim? Porque o livro é muito bom. Eles pegaram um livro muito bom e estragaram. Aí as pessoas gostam de ler, elas vão tender a ler porque a pessoa, até brasileiro, gosta de polêmica, né? Então o cara quer estar inserido no assunto. Às vezes o cara não quer nem ler, mas ele só quer saber para falar pro cara, mas isso aí que você está falando não tem nada a ver. Mas propaganda é complicado, né? Você sabe bem, né? Tem muita coisa que vende porque virou polêmico, só por isso. Faz sentido. Porque vocês, assim, a gente tem uma série de 5 livros de Game of Thrones que definitivamente aumentaram as vendas por causa da série. E aí a gente tem um final de série desastroso, para não botar outras palavras, e livros que ainda não saíram ainda. Será que não vai diminuir a venda dos livros? Se de repente não tivesse, sei lá, o final não tivesse sido tão desastroso assim? Quem é leitor vai comprar. Eu acho que é isso. O cara que deu 4 livros, 5 livros, valeu o sexto. Eu acho que é isso. O cara que já tá valendo, ele sabe que tipo, é diferente. Que ele vai ler. É completamente diferente. E aí, quem não era leitor, no máximo, vai querer começar. Ia ter que começar desde o primeiro, não tem jeito. Por acaso apareceu na minha linha do tempo hoje, eu discutindo com os outros, o pessoal falando que a série é muito boa, não sei o que, e eu falando que se não tá no livro é fanfic. E aí... e o pessoal nervosão, não, porque o Jon Snow isso, o Jon Snow aquilo. Eu falei, não tem isso no livro, é fanfic, velho. Eu não sei do que vocês estão falando, não. Quem gosta de ler, cara, vai ler. A pessoa vai terminar a história. Ainda mais sabendo que muito provavelmente ele vai reverter isso e vai fazer um final foda para os livros, né? Ele vai tomar o cuidado para não deixar a mesma sensação para os leitores dele, né? A responsabilidade dele agora é muito maior, né? Duplicou, triplicou. Agora, se a pessoa lê o livro, vê a série e não gostar, ir pro livro e não gostar, aí o cara se queima. Mas acho que não vai acontecer. O cara é muito bom escritor, né? Ele vai dar um jeito.
Ah, mas, porra, do jeito que ele tá demorando para escrever, porra, ele tem que estar dando um jeito bom mesmo. Tem que dar um jeito bom mesmo. Ele deve Porra, estar o lendo os cara comentários na internet para decidir o que ele vai fazer. tá baseando o roteiro dele ali, né? Já. Vou escrever por aqui, né? Sim. Ele tá brincando naquelas bolas de hamster dele lá correndo no quintal. Tinha um vídeo desse na internet. Será que o George Martin tá escrevendo o George Martin? Aí ele na bola brincando assim. Cara, Mas, escreve... Valdir, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, hoje, você escreve por prazer de escrever, né? Porque, assim, Sim. não é teu meio de vida Não. e, tipo, E fica nunca vai difícil ser, cara. projetar. Nunca vai ser. Eu tava conversando com a Karen, né, cara? Já é consolidada no meio, né? E a gente é amigo, a gente conversa de vez em quando. E ela falou, ó, cara, um escritor ganhar o mesmo salário que um engenheiro, você não vai largar seu salário de engenheiro para viver de escrita, cara. Não vai acontecer. O que pode acontecer é você, mesmo que venda muito, dê tudo certo, é você ter uma segunda renda. Agora, largar, puta, larguei o meu trabalho de engenheiro. Cara, eu não penso nisso. Mas eu tava até escrevendo um texto, eu vou pôr amanhã ou segunda no Facebook, falando sobre isso. Essa pergunta caiu certinho com o texto que eu tô escrevendo. Que o texto começa assim: dá para viver de escrita no Brasil? E aí eu desenvolvo essa pergunta, né? E o final as pessoas falam assim: então você ganha dinheiro com o livro. Falei, não, o final do texto é não. Para ganhar dinheiro, existe um monte de forma. Para viver, não. Então, assim, você vive de escrita? Eu vivo de escrita. Eu passo um dia pensando em escrever, eu escrevo de noite, eu leio, eu vivo de escrita. Agora, ganhar dinheiro, eu tenho outra forma de ganhar. Sim. Entendeu? Eu vejo bem separado isso, né? É, eu não me iludo, apesar assim, de que a gente sabe que a gente vai evoluindo, vai escrevendo melhor, vai abrindo outras oportunidades, mas assim, é, você criar uma bolha de decepção, estourar e depois reclamar que você se sujou, é meio besteira, né? Então, assim, eu sou bem pé no chão. Eu escrevo porque eu gosto, eu escrevo por causa dos feedback que eu ganho, e ainda mais quando é de pessoa desconhecida, eu fico feliz pra caramba. O cara nunca me viu, o cara não tem contato nenhum comigo, ele só baixou o livro porque ele gostou da capa, e o cara fez a questão de vir no Instagram e falar, cara, o livro é muito bom, li, sentei, enquanto não acabou o livro, não consegui ler, e o Barba, por ter um monte de filosofias, né, eu acho que pode ter muito isso, que eu quis escrever alguma coisa mais voltada a isso, né, e tem um conto do livro que ele discute comigo, o meu personagem discute comigo, e, cara, quem leu falou, quem lê esse livro, ele pode não gostar de nenhum conto, mas esse conto vai fazer o cara não esquecer, porque o conto tá muito bem feito. Então, Legal. o terror que prende por fazer o cara ficar com aquela sensação de que está sendo observado, ficar com medo, vai deitar na cama, pensa duas vezes antes de apagar a luz, e o Barba de fazer o cara pensar assim, puta, cara, tem algumas coisas que eu vejo só pelo meu lado, mas tem um outro lado para se enxergar, né? E não criando o debate, né? Não querendo fazer a pessoa acreditar naquilo. É só a pessoa Sim. parar para pensar. É isso. Se a pessoa parar para pensar, ela não mudar a opinião dela, mas ela parar para pensar e ela conseguir fortalecer os próprios argumentos, por exemplo, a pessoa tem um conto que ele discute sobre religião, e aí ele está conversando e aí são duas pessoas, né? Uma senhora e um menino, que estão na rua, ele é mendigo, né? Então ele está na rua, na ponte, e eles foram lá levar sopa. E aí, resumindo o conto assim, esse é um conto que umas 5, 6 pessoas que leram voltaram a falar comigo também, que pararam para pensar. Não que elas mudaram de opinião, mas elas pararam para pensar e falaram assim: tem coisa que a gente faz que a gente não vê porque que a gente está fazendo. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem que estar fazendo por algum motivo. E aí o menino é um menino bonzinho que está lá para ajudar, a intenção dele é ajudar, a intenção dele é ver a pessoa melhor, trazer acalanto, fazer que o cara tenha uma noite um pouco melhor, não durma com fome, que o cachorro do Barba não durma com fome. E a outra mulher que a intenção dela é garantir o lugar dela no céu. Essa é a intenção dela. Ela tá fazendo isso porque ela quer que Deus veja o que ela tá fazendo. Ó, eu tô fazendo isso aqui, hein, ó, me salva aí. E o menino, ele não tá preocupado com isso. Isso aí é inerente a ele. As ações dele, e o Barba até fala no conto, que é uma opinião minha que ele assumiu, que ele fala assim, esse menino, aí a menina começa a discutir com ele, né? E aí ele fala, não, mas esse menino aí pode ser Buda, pode ser Jeová, pode ser
Deus, pode ser Thor, pode ser... Não importa qual for o Deus, esse menino aí vai para um lugar melhor, porque a presença dele é isso. Ele é isso, ele é essa bondade aí. Ele não tá fazendo isso por um motivo, é ele. Qualquer que seja, o Barba fala assim no conto, qualquer que seja o Deus que esteja lá em cima, vai querer esse moleque perto dele. Não importa, não faz diferença nenhuma a religião que ele está fazendo, porque ele está fazendo o bem, e o bem é inerente a qualquer religião que leve que queira levar, né, para o paraíso, para onde for. E aí, conversando com um amigo meu, com uma amiga sobre isso, ela falou: eu comecei a ver que tem muita coisa que eu faço só para me sentir confortável que eu estou fazendo certo para ir para o céu, mas será que é o suficiente você fazer? Puta, eu não vou roubar porque eu não quero ir pro inferno. Não, você não vai roubar, cara, porque é uma coisa errada, né? Tipo, você não deve roubar. Ir pro céu é consequências. É uma coisa que você tem que fazer no automático. Tem uma música do Racionais que fala, só de pensar em matar, já matou. Então, o conto é mais ou menos isso, né? Puta, não vou matar aquele cara ali porque eu posso ser preso. Entendeu? As pessoas, às vezes, ficam muito presas na consequência Desculpa, dos atos, né? E aí o conto é legal porque é isso, é um moleque que, na cabeça do Barba, tanto faz o que acontece depois da morte. Esse moleque, ele vai ser bem recebido em qualquer lugar que ele for. E uma senhora que ela pode passar a vida dela inteira fazendo bem, que quando ela morrer, o cara fala assim, mas você nunca quis fazer isso, você tinha medo. Era isso que fazia você fazer o que você fazia, era o medo, não era o coração. Então são essas coisas que você para pensar e você dá aquela ligada naquela chave de o que eu tô fazendo porque eu quero fazer, porque eu gosto, e o que eu tô fazendo para as pessoas verem o que eu tô fazendo e pensarem em alguma coisa de mim. É essa chave que liga no conto, entendeu? Então tem muita coisa da literatura que é isso, né? Se o cara parou para pensar meia hora sobre aquilo e falar, não, eu vou começar agora a pensar menos nisso e mais nisso. O cara não precisa trocar a religião dele. O cara só precisa ver como ele tá lidando com a situação. Então, às vezes, só do cara ter parado para pensar e falar assim, não, eu vou continuar acreditando no que eu acredito, só que agora eu vou ver com um ponto de vista diferente. Aí já valeu. Você não fez o cara mudar a opinião dele, mas você fez o cara crescer independente de qual que foi o resultado, entendeu? E é o tipo de coisa que, cara, tanta gente precisava ler, sacou? Tanta gente precisa ler e assim, eu vejo uma... Você citou aí no começo que você cresceu, tipo, nasceu no bairro violento em São Paulo e tal. Como a literatura talvez fosse uma ferramenta tão boa na periferia, né, cara? Com certeza. Tipo, da molecada ter acesso, porra, e de preferência acesso a uma literatura que fale com eles, né? Porque você vê, por que o rap dá tão certo, por que o funk cresce tanto? Porque, cara, eles estão falando que o moleque tá vendo, entendeu? Ele tá vivendo ali, sacou? Eu tava ouvindo um rap, acho que é do Coruja, se eu não me engano, falando disso, do cara falando, cara, eu apanhei porque tava ouvindo um rap no beco, sacou? Então, assim, a realidade do cara, você vê a realidade de violência policial que a gente está tendo hoje em dia e tudo mais, o quanto que literatura produzida, música produzida pela periferia seria importante, né, cara? E a gente, alimentar ainda mais e dar mais pensamento crítico para a galera que tem pouco acesso a tudo isso, né? Acho que a gente tem um caminho longo para trilhar em relação a tudo isso, porque, tudo bem, ainda que você não consiga viver de literatura, o que é uma pena, porque, seria muito bom se bons autores pudessem viver da literatura no Brasil, e a gente sabe que isso não é realidade, e não é realidade também para músicos e para outros artistas no geral, mas ainda assim a gente, precisa mais de gente lendo e escrevendo, né, cara? Porque é importante, é um movimento social, porque é isso que faz uma sociedade crítica, uma sociedade que pensa, e não esse bando de barbárie que a gente está vendo no Brasil, que ninguém pensa em nada e, tipo, vamos deixar todo mundo morrer com uma doença aí, porque a gente tem que voltar a trabalhar. É surreal. Deixa eu te fazer outra pergunta rapidinho, porque daqui a pouco a gente tem que parar aí, que eu já estou falando pra caramba. Você tá lendo alguma coisa, cara? Se, assim, tem algum autor teu que é favorito além de Stephen King? Alguma coisa que não seja da parte de terror, de horror, assim? Eu falo até para os escritores que estão começando, né? Não tem um autor favorito. Não tem um autor favorito. Por quê? Porque você acaba
baseando a sua escrita e de uma maneira que o cara escreve e não de uma maneira que você deseja escrever. Então, se você tiver várias opções, assim, como você vai saber que o morango e o creme é melhor se você só comer chocolate? Se você conseguir juntar, por exemplo, ler Agatha Christie para você pegar aquela parte de suspense, aquela parte da descoberta, dos pequenos detalhes que ela coloca na obra para chegar no final e falar, olha, tava aqui na minha frente o negócio e ela deu todas as dicas, mas eu não consegui pegar porque ela faz isso de uma forma genial. Se você pegar o Machado de Assis, as coisas que eu li que eu mais gostei de conto, tem um conto do Machado de Assis que chama O Espelho. Cara, é fantástico o conto. É fantástico o conto. Se eu ficasse nessa de, eu gosto de terror, só vou escrever terror, não tem, porque assim, o Machado de Assis a gente lê aquela coisa que tá no mundo, né? Que você vai conversar com uma pessoa chamada Machado de Assis, ela vai começar a falar sobre essa aqui, quem fez o quê, quem traiu não sei o quê, quem fez não sei o que mais. Mas o Machado de Assis tem um monte de contos e histórias por trás que são até melhores que os que são mais famosos. Esse do Espelho, por exemplo, conta a história de um cara que discute que o ser humano tem duas almas, né? Uma fica dentro do corpo e uma fica fora. E depende da decisão que o cara toma dessa alma de fora, o cara se ferra, né? Então o cara é um soldado, ele fala, minha alma de fora é a minha farda. Quando eu me vejo na minha farda, eu me vejo de tal jeito. Então ele discute no conto como as pessoas projetam elas mesmas em coisas materiais de uma maneira que às vezes começa a consumir a própria pessoa, né? E é um conto fantástico, no espelho, é fantástico. E Sidney Sheldon, eu gosto bastante de ler Sidney Sheldon, eu gosto de ler... eu li esse ano, o livro de terror que eu li, que eu mais gostei, foi da Francine Cândido, que é uma brasileira, cara, que eu tenho lá no Facebook, a gente vive trocando ideia, e, cara, ela arrebentou, o livro é fantástico, eu até conversei com ela, falei, eu vou ser sério pra você, eu não vou te colocar nem na lista dos autores nacionais que eu gosto, eu vou te colocar na lista dos livros que eu mais gostei e sem reticência nenhuma. Porque o livro é muito bom, chama A Dama dos Loucos, acho que não tá na Amazon porque ela conseguiu tá negociando algumas coisas, mas o livro é muito bom, e assim é uma autora nacional, cara, que fez eu ler o livro e falar, caramba, cara, que livro bom, caramba, que fantástico, que ambiente... Fez até eu ver algumas coisas que eu escrevo que eu não costumo fazer, né? Ela descreve muito cenário móvel, né? A mulher tá no calabouço e aí a aranha passou, a gota pingou, a grade rangeu, a algema arrastou, sabe? Tipo assim, tá no mesmo lugar durante muitas horas, você tá lendo no mesmo lugar, só que aquele tá crescendo o ambiente, tá se movimentando, tem vida no ambiente, né? Terminei de ler e falei, cara, preciso começar a fazer isso também, porque isso muda muito a leitura. Então, assim... tem o Duda, que tem livro de contos baseado no Nordeste, que eu li e falei, cara, o Duda Villanova, que também já é um amigo, né? E eu vejo as falas e falo, cara, as falas são muito boas, eu tô lá, não tem... fez eu também, o Barba tem um conto que ele fala com um cara que o nome do conto é Ceará, só que o cara é baiano, né? Mas o cara é Ceará porque ele começa o conto falando, meu nome é Ceará, me chamam de Ceará porque pra paulista todo cara que vem do Nordeste eles chamam de Ceará. Isso é até para dar uma cutucada, né? São culturas tão diferentes de um lado para o outro do Nordeste, do Norte brasileiro, que não tem nem como você juntar isso, né? Não tem nem como você colocar na mesma frase, você colocar uma gíria de uma pessoa que está no interior da Bahia com uma pessoa que está em Salvador, já não dá para você fazer isso. Cara, são países diferentes, né? Tipo, a Bahia é o tamanho de um país, o Ceará é do tamanho de um país, cara. Assim, são culturas próprias muito fortes, né? O Brasil é um país continental, né, cara? Então, exatamente. Ficar juntando o Nordeste só em uma cultura não dá, é bizarro demais. É bizarro. E tanto que aí eu comecei a tomar mais cuidado, então eu fui fazer o Barba, eu até conversei com ele e falei, cara, eu vou te mandar porque eu tô pesquisando, e por exemplo, o Ceará, ele é baiano, e eu pesquisando sobre gírias locais e tal, vi um vídeo de um diálogo que os caras fizeram que estava sendo muito criticado, e os baianos de Salvador falando, cara, ninguém fala meu rei aqui, cara, você tem que parar com esse negócio de meu rei, a gente não fala do meu rei, não, tá maluco, cara. E eu até comentei num tópico, aí veio um cara que não é da Bahia e falou, não, lógico que fala. Eu fui lá como turista, os caras falam meu rei toda hora. Aí eu, caramba, que maluco, velho. Você foi como turista e você terminou que os caras falam isso? Você nem baiano cara. Mano. Pô.
Nem baiano é. E aí veio 4, 5 baianos embaixo e falou, cara, eu detesto quando alguém fala que coloca meu rei na frase, o cara já me perdeu ali. Olha isso, cara. Só nessa. Esqueci a palavra. Só nesse estereótipo o cara já perdeu o leitor, cara. Numa expressão, o cara perdeu o leitor. Então esse é o tipo de coisa que você só pensa quando você pega um leitor, um autor que você não está acostumado a ler, e ele toca daquela maneira que faz você pensar, pô, caramba, é verdade, cara. Olha a fala do cara, o diálogo do cara, como que me colocou lá no Nordeste. E eu não conseguiria fazer igual. Então eu tenho que conseguir fazer igual. Eu não posso fazer um mais ou menos só porque eu sou paulista. Eu tenho que ir atrás. E então, cara, eu gosto muito de Stephen King, mas eu li A Dança da Morte agora e o final foi tão. Nossa, cara, que aí eu não dei uma parada. E é um calhamaço a Dança da Morte, né? 1.200 páginas, Puta 1.100 páginas fodas. Puta, todo mundo perguntava quando eu tava lendo, cara, como que tá conversar com um amigo meu sobre leitura? Cara, Stephen King é foda, que livro foda, cara. E aí chega no final, aparece mitologia, aparece umas coisas nada a ver. E eu, cara, o que esse cara fez? Ele estragou o livro em 100 páginas, cara. E assim, cara, maluco. Tipo, um livro fantástico de você ler e você falar, cara, que livro bom, cara, vai ter, o que vai acontecer? E chega no final, sabe quando acontece uma coisa que toda a história que ele contou não fazia diferença nenhuma pro negócio? Uhum. Aconteceria com os caras lá, sem os caras lá, não fez diferença nenhuma. E aí eu dei uma parada de ler e comecei a ler outras coisas. Eu tava lendo o Conto da Aia também, aí eu comprei físico e me arrependi, porque agora eu vou esperar uma promoção, porque eu vou comprar o e-book, porque eu não leio mais físico, né? Depois você compra o Kindle, cara. Muito difícil, cara. Você parar pra ficar debaixo da luz. Mas Ainda mais só, eu que trabalho de noite. Parar pra ficar debaixo da luz ou perto do sol pra ler de noite, não dá. Aí eu vou esperar sair uma promoção, porque vou pagar 2 vezes você o livro. tá falando com dois caras que são a resistência, assim. A gente ainda é. Não A consigo. gente ainda é muito livro físico ainda, então tenho Não quanto consigo Otávio. mais. Não consigo mais. Não consigo mais. Livro físico, pra mim, é só de autor amigo que eu compro pra incentivar e pra ter o autógrafo do cara na minha estante. Mas, cara, depois que eu comprei o Kindle, eu comecei a ler 3 vezes mais do que eu lia e, cara, é muito fácil. O Kindle facilita. Claro, né? Não tem o cheiro do livro, as páginas, não é Uma experiência palpável. sensorial, né? Exatamente, não tem essa experiência sensorial. Mas facilita muito a leitura e esse plano do Kindle Unlimited, que você paga R$19 por mês e tem acesso a 2 milhões de livros, também faz você começar a ler coisas que você não leria. Por exemplo, o Condenado do Cornell, eu não leria se fosse normal, né? Porque você vai pra Crônica Saxônica, você quer saber do Rei Arthur, cara. Mas não, cara, apareceu lá o livro nesse Kindle, eu li, cara, um livro fantástico, cara, um livro muito bom. Então, voltando, né, ao assunto de leitores, assim, eu tenho os autores que eu gosto mais, só que eu tô cada vez mais gostando menos dos autores que eu gosto mais. eu tô cada vez mais abrindo um leque de opções, porque você aprende muito com cada autor que você pega, você aprende muito. Então, se for ver de livros que eu li, puta, eu já li 20 livros do Stephen King. O Dominado, Dança da Morte, Depósito de Sonhos Ruins, Tripulação de Esqueleto, Insônia, é, Apanhador de Sonho. Vixe, cara, umas centenas de livros dele. Só que hoje eu tô partindo mais para ler um pouco de tudo. Então, para você pegar a experiência das coisas. Então, eu aprendi que um autor preferido acaba sendo um pouco ruim para quem é escritor. Você tem um autor preferido, você focar na compra daqueles livros. Aliás, isso é a minha opinião, né? Lógico, né? Não, sim. Mas quanto mais o leque for aberto para o autor, é melhor. Você aprende muita coisa. Olha o exemplo que eu te dei. Eu li um conto do Duda que é sobre o judiciário brasileiro lá no Nordeste, o livro de contos, que chama É Todo um Processo, e vi uma parte das falas que eu incorporei para mim. Eu falei, cara, eu preciso fazer os diálogos igual ele fez. Eu li o livro da Francine, que é de terror, e falei, cara, eu preciso fazer meus ambientes serem vivos igual ela faz. E eu li o Corner e eu falei, cara, eu preciso que o meu personagem tenha essas minúcias igual o Cornell tem para meus personagens ser mais vivo, né? Você sabe, assim, o objetivo na fala é o leitor terminar a fala do personagem, tipo o Chicó, o João Grilo, sabe?
Ele começa a fala, você sabe como ele vai terminar, você sabe como ele vai agir, porque o personagem está tão bem montado na sua cabeça que, cara, você tem que fazer. E aí eu li agora, uma semana atrás, o Santa e a Porca. E, cara, eu não gosto de ler livro que é baseado em peça, né? Aliás, que são peça, né? Mas, cara, fantástico, fantástico, fantástico. É porque assim também, né? A gente, com o tempo, você começa a ver que tem uns caras que são gênios, você vai ler e vai gostar, né? Tipo, Suassuna, você vai ler a história deles e vai gostar, cara. É isso. Tem Você muito vai ler, disso. você vai gostar. Aí eu tirei esse preconceito de ler peça e comecei a ler o Suassuna. E ele também tem muito disso dos personagens terem aquela repetição de alguns bordões. E aí chega uma hora que você sabe como que o personagem vai reagir, cara. E isso quer dizer que o personagem entrou na sua cabeça, cara. Então vai ser uma coisa fantástica para um autor conseguir fazer, né? Então, assim, se for colocar se fosse escolher, eu ia falar Pedro Bandeira, porque eu gosto de livro por causa dele, né? Por causa da série Os Caras. Não sei se vocês conhecem a série Os Caras, mas que tem a Droga da Obediência, a Droga do Amor. Ele fez eu querer ler e querer escrever. Foi tudo culpa do Pedro Bandeira, do livro dele, né? Mas, o Pedro Bandeira formou muitos leitores no Brasil, né, muito. cara? Por quê? Porque ele faz uma literatura para o adolescente, para o pré-adolescente pegar e querer saber tudo. Ele não faz uma literatura que o pessoal fala de clássica e tal, mas ele faz uma literatura que traz o leitor. Então, não precisa de mais nada, né? Botar no papel. E Sidney Sheldon eu gosto, o Reverso da Medalha eu li de novo faz pouco tempo. Então, assim. Antônio que gosta muito do Reverso da Medalha, nosso sócio. Nosso outro sócio muito gosta bom. Muito do Reverso da Medalha. Muito bom. Muito bom, muito bom o livro. Tem uma ou duas partes ali que me incomodaram, mas eu sou leitor chato. Eu sou leitor chato de chegar e falar, pô, cara, eu tô. Como assim? Você falou que tinha alergia a amendoim e 10 anos depois você tá comendo uma pasta de amendoim, cara? Que é isso, cara? Você mentiu pra mim lá no começo? Eu sou esse tipo de leitor, cara. Eu sou esse tipo de leitor. Se o cara colocou alguma coisa lá no papel e depois ele mudou, ele comprou uma briga comigo. Comprou, velho. Eu presto bem atenção. Você formou o personagem direitinho, né? Ele vai lá e bota o cara comendo uma paçoca, né? Eu falo, cara, você vai essa paçoca na boca. Ah, o cara vai morrer, né? Aí passa 5 anos depois o cara vai lá. Ele morreu, cara. Ele vai morrer lá. Tá botando pasta de amendoim no povo e morrer. Um abraço pra esse aí. Aí, não. Aí eu tô lendo até um livro da minha amiga Cristiana também. E aí tem uma parte que fala sobre uma raça que ele, tipo, o rei é tipo como se fosse o cérebro de todos. Então todos estão ligados no rei, né? E aí o rei some tipo, o rei desaparece por algum motivo e aí eu não vou falar para não dar spoiler para quem não for ler, né? E aí quem percebe é os outros caras que não são da raça dele, né? E aí eu fui falar com ela no Facebook. Falei, cara, se eles estão ligados entre eles, o primeiro cara a perceber era um cara dele, né? Porque, tipo, o rei sumiu. Ei, caramba, aconteceu alguma coisa aqui. Ele sumiu. Não o cara que tá lá. Entendeu? Esse tipo de coisa, cara. Depois ela me explicou, né? Não vou contar pra não dar spoiler, né? Mas eu leio, se eu pego essas incoerências assim, eu já pego e falo, ei, caramba, o que tá acontecendo aí? Rafael. Oi? Fala, tu ia falar alguma coisa? Não. Ah, não. Pode falar. Mas assim, é interessante, cara, você vê essa questão de quão crítico você se torna enquanto leitor com o passar do tempo, né, cara? Porque, pô, é isso, o leitor, quanto mais lê, mais crítico fica em relação ao que ele já leu, e às vezes quando você faz uma releitura, você lê aquilo com outros olhos. Obviamente que você... Até porque, tipo, é aquela máxima lá do grego que diz que você nunca é o mesmo homem e nem o mesmo rio quando você entra num rio, né, cara? Tipo, Sim. O rio vai ser outro e você vai ser outro. O livro é a mesma coisa. Você pegar um livro para ler hoje que você leu há 10 anos atrás, a tua percepção vai ser diferente. Eu tive essa sensação há pouco tempo porque tinha anos que eu não li a Agatha Christie. E aí, pô, eu tinha comprado o livro da Agatha Christie, estava aqui empilhado e tal. Eu falei, pô, eu vou pegar para ler um esse ano. Aí eu li o caso dos Três Porquinhos, assim.
E foi, pô, um livro muito legal e tal, mas, cara, é uma percepção completamente diferente, entendeu? Eu sou um outro cara hoje com uma formação de leitor muito diferente, então eu me atento mais a alguns detalhes, eu penso melhor sobre a formação dos personagens. Pô, e é todo um processo que, pô, forma a gente enquanto ser humano, né, cara? Porque Sim, é aquilo que a gente estava falando, você fica mais crítico com a sociedade como um todo. sim, com certeza absoluta. Tem muito livro que ele é uma capa, né? Você É, lê uma história de um cara, de um espadachim fazendo tal coisa, mas o cara tá criticando o capitalismo, o é comunismo, isso. a monarquia. É uma capa, né? O livro é só uma capa, né? O Rafael usou um exemplo, foi ontem que tu usou o exemplo da galera que assiste Star Wars e não entende a crítica É, ao então, Império, né, cara? O cara não é crítica capaz, clara. pô, o cara não é capaz de fazer a ligação. Pô, e aí, eu acho que isso tem muito a ver com a incapacidade de leitura, né? Porque, porra, tu assiste e você não consegue pegar os meandros da história, o que que tá por trás, o que que ela tá falando. Sim. Porque, igual, tipo, pô, deixa eu pegar, eu tô olhando para minha estante aqui, minha prateleira de livro aqui, para tentar lembrar alguma coisa que eu li recentemente que tinha essa. Bom, eu li recentemente Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, e é uma crítica à ditadura, assim, tanto a história do Brasil como um todo, mas uma crítica à ditadura fortíssima. E se o cara não tem uma noção daquilo, passa direto, velho. Passa. Sabe, ele não vai entender que o cara tá criticando a ditadura, entendeu? Tá criticando todo o contexto social do Brasil na década de 60. Não, é só uma história. E aí que dá o problema, porque se você não tem senso crítico para analisar isso, você acredita que vai tomar remédio de verme e vai curar um vírus. O conto Exatamente. da Aya tem uma pegada assim de. O Conto da É, assim, eu parei, né? Porque agora eu só leio livro digital. Eu vou apanhar dos escritores por falar isso, né? Mas eu compro livro de autor nacional, eu compro físico. Agora, internacional eu não compro mais, não. Eu já bani já. Mas autor nacional eu compro físico. Comprei agora do Henrique o Easter e pedi, eu já li no e-book, mas pedi ele físico, porque quando meu filho começar a ler, eu vou querer que ele comece a ler os livros físicos, para ele ter essa sensação, entendeu? Ele tem que ter essa experiência. Ah, e é E, legal pensar assim, tipo, eu não sou pai, né? Você e o Rafael são. Mas eu penso que quando eu tiver meus filhos, eu gostaria que meus filhos lessem Turma da Mônica, sacou? Tipo, com certeza. Eu tem olhei uma. hoje, juro, Com sem certeza. pilha, eu olhei hoje com a Grazi e a assinatura da Turma da Mônica. Não, muito bom. Acho que Pô, a cara, gente olha lê, cara. isso. Tem que ler, cara. Eu vou falar para você que eu acho impossível hoje, impossível você passar numa praça ou num condomínio ou num parque e ver uma criança sentada lendo gibi. É. E a gente fazia muito isso. Puta, tinha um amigo meu, o Bruno, que ele tinha uma pilha de gibi na casa dele, que era uma pilha que as crianças, quando a gente começou a ficar velha, começou a ficar parado lá, as crianças mergulhavam nos gibi. A brincadeira deles era essa. Mas, cara, eu li muito de Patinhas, cara. Li muito, 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 muito. Minha mãe arrumou uma caixa. E, cara, é uma experiência que posso estar exagerando um pouco, mas o pai que não incentivar tá roubando da criança essa Sim. experiência. Ele tá Sim. roubando, porque assim, videogame, pô, eu jogo videogame pra caramba, gosto de videogame, mas você não tem espaço para imaginar nada no jogo. Você não tem Sim. espaço nenhum. Você vai ver uma história fantástica, os jogos são filmes, né? Com roteiros fantásticos, mas assim, você tá vendo o que querem que você veja. Você não tem aquela percepção sua, aquela imaginação sua dos personagens. Esse tipo de coisa estimula a criatividade da criança e usa para qualquer coisa. Você não usa a criatividade para escrever. Eu trabalho com suporte de eletrônica. Muitas vezes eu tenho uma solução para o problema porque eu imaginei de um jeito que as outras pessoas não conseguiram imaginar porque elas estavam indo só na parte técnica. Vamos fazer tal jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito. E eu falo, não, cara, se a gente tentar fazer de tal coisa, os caras, mano, de onde você tirou isso? A vida não é feita de uma via só, cara. A vida é feita de vários caminhos. E isso serve para qualquer coisa. Se você lê um livro, você pode imaginar XYZ, o personagem. Se você vê um problema, você pode tentar resolver de tal coisa. Se você for na cozinha, um cara vai fazer uma lasanha, o cara pode fazer uma lasanha com molho de tomate pronto, outro pode fazer um molho de tomate separado, o cara pode gostar de colocar queijo, outro gosta de colocar não sei o quê. E isso você tem que fertilizar a cabeça da criança e gibi e revista e qualquer outra coisa faz a cabeça da criança ficar a É, milhão, né? E criança ainda mais que aprende tudo, né? é verdade.
Cara, assim, eu vou corrigir uma coisa que eu falei, porque assim, eu acho que injusto com os meus pais, porque apesar deles nunca terem me incentivado a ler livro, eu sempre li muito gibi, cara, e muita revista infantil, assim, meu pai e minha mãe compravam muito gibi e revista para mim. Então, assim, primeiro contato com literatura, né, com um HQ, com esse tipo de coisa, foi nessa pegada. Livro, efetivamente, não rolou, foi por conta própria. Mas, pô, sabe, é o que você falou, você não vê criança hoje lendo gibi, cara. E, porra, gibi É, é uma parada mega legal, velho. Turma da Mônica, o Maurício de Souza é um cara que tinha que ser elevado a muitas coisas no Brasil, porque, pô, ele foi responsável também pela formação sim, de muitos leitores, cara. sim. A Turma da Mônica era o livro de cabeceira, digamos assim, de qualquer criança uns anos É, atrás. é verdade. Mas, infelizmente, é. Mas aqui, ó, tanto que eu tô com um projeto agora que eu tô fazendo, que eu quero dar de presente pro Gui no aniversário dele, que é dia 6 de dezembro. Eu falei pra minha esposa, o primeiro livro que o Gui vai pegar pra ler, pra se interessar, tem que ser um livro meu. Qual é o sentido de não ser, né? E aí, Legal. imagina ele pegar e ele falar, pô, daqui a uns anos, quando ele tiver mais. Criança é muito esperta, né? Daqui a uns anos, quando ele estiver mais habituado, ele vai falar, pô, meu pai fez um livro só pra eu me interessar a ler. Pô, por que que ele quer tanto isso pra mim, né? Por que que eu É, também não posso fazer um? Entendeu? É só de você atiçar, assim, o destino é complicado. Ele pode não gostar de ler, jamais vou obrigar ele a fazer qualquer coisa. Mas se eu não acender aquela chama para ele pelo menos se interessar, Se ele interessar, vai né? Por começar, né, cara? Dá... Que começar às vezes já tá lá, a gente precisa só dar a faísca, né, cara? só da faísca. Se eu der um senhora para ele, aí ele não vai querer. Agora, se eu criei um personagem para ele, um pirata que é astronauta, e fiz tudo uma maluquice para ele, cara, porque é o que ele gosta de brincar aqui. Ele gosta que eu finge que ele é um pirata e a gente tá atrás de tesouro. Ele gosta de legal. fingir que tá numa nave espacial. Eu misturei tudo que ele gosta. E, cara, qual é a chance dele não se interessar? É muito pequena a chance dele não se interessar. Com certeza ele vai ficar maluco na hora que ele vê e querer aquilo e falar, pô, eu tô ali no livro, que legal, pai, tem outro livro? Pô, só fiz isso, filho, mas tem esse outro livro aqui do meu amigo, tem esse outro aqui, e É, vai, cara, e aí já era, e começou, já era. Legal. O maneiríssimo. papo tá muito bom, mas como sempre falo, estamos num podcast, não podemos ficar aqui eternamente. Então, muito obrigado para você que nos ouviu até agora, até o final. É sempre bom ter vocês por aqui. Valdir, você quer deixar alguma rede social sua? Falar dos seus livros, seus projetos aí para o pessoal? Sim, vou falar, pessoal, pô, papo ótimo, né? Parece que a gente só faltou a cerveja, né? Para parecer que É a gente tá num verdade. bar aqui. Mas queria agradecer, né, ao convite, fiquei muito feliz. Fico conversando com o Rafa me ligou o irmão dele, que a gente tem um projeto novo, que é um projeto que já tá aí, né, que é o Thriller Sonoro, que é um audiobook barra podcast, é mais um audiobook, né? A gente trata como podcast porque a gente usa o caminhão do podcast para livrar, né? Mas a carga é um audiobook que chama Thriller Sonoro pô, o Felipe arrebentou, tá muito bem dublado, ficou uma coisa fantástica assim. A gente tá fazendo trabalho desse podcast, então quem quiser escutar no Spotify, no Deezer tem, é só digitar Thriller Sonoro lá. Já tá a parte 1 e 2 pronta. O 3 o Felipe já me entrega e eu já coloco lá. E a gente já tá pensando na segunda temporada, porque tem bastante gente ouvindo, assim, não tenho experiência nenhuma com o podcast, a gente começou a fazer um audiobook agora e já tá com 300 listening que fala, né, no Spotify, eu esqueço. Uhum. Mas assim, é um número bom para assim, para quem não tem, a gente não divulga, né, não sabe, não tem o costume, né, de tratar com essas mídias. E porque é um cara, ficou muito bom, não é porque eu fiz, nem Tá muito bom mesmo. o Rafa sabe, É, ficou eu Não é vi, muito só bom. porque eu é meu vi irmão, também. não. Eu Não é vi porque eu também, não. quando o Rafael me passou, ficou bem legal. Ficou bem legal e foi a primeira experiência. Então, assim, a segunda a gente já vai tentar evoluir mais e aí vai melhorando. Então, quando a gente estiver na quinta temporada, a gente já sabe que com o andar da carruagem vai ser uma coisa que as pessoas vão ouvir e falar: caramba, esse negócio tá foda, tá muito bom. E eu tenho o Flor de Sangue, que tá na Amazon, para quem tem Kindle Unlimited, Unlimited tá lá também, que é um thriller que conta a história de dois irmãos da periferia de uma metrópole baseada aqui em São Paulo. E eles vão
A irmã encontra um jeito de fazer as pinturas do irmão dela ganhar destaque e vai mostrando o crescimento deles e o que ela faz por trás. É um thriller meio terror, que foi o que eu lancei pela Jambô. Eu tenho o Cativeiro do Medo, que é um terror, é um thriller sobrenatural. Bem bacana, conta a história do Jack Leproso e do Alencar, que é um delegado da cidadezinha do interior do Brasil em 1970. E parece que que o delegado está atrás de alguns crimes, de um assassino, mas você vai vendo no desenrolar da história que não tem nada a ver com isso, tem uma outra visão, e aí a ideia do livro é colocar em xeque o que você faria pela sua família, né? Até onde você poderia ir por alguém que você ama, só que baseado em terror sobrenatural, então, tipo assim, é aquelas histórias que você termina, você para pra... Caramba, a história toda conta a história de um pai, cara, não é um monstro que faz tal coisa, não é assassinado, é a história de um pai. E eu tenho diversas coletâneas, né? O Cursos Fantásticos acho que é o mais fácil de baixar, que ele está de graça, é só entrar no cursosfantásticos.com.br e deixar o e-mail lá que a gente manda o PDF. Tem o Sombras da Noite, que é outra coletânea também que tem na Roxinol. Tem umas 7 ou 8 coletâneas que eu saí. E por enquanto é isso. E eu tenho Ilha dos Corvos também, que é um conto de pirata que tem na Amazon também. Ficou bem legal. E minhas redes sociais se você procurar Valdir com WL Santos, no Instagram, no Twitter e no Facebook, você vai me achar lá. Quiser trocar uma ideia comigo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com quem lê alguma coisa minha. Então, pode ter certeza que não vai, jamais vai ser, incômodo vai ser eu saber que a pessoa queria falar comigo e não quis falar por incomodar. Isso aí vai ser o incômodo. Show de bola. Valdir, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí para bater um papo. Para você que está ouvindo a gente até agora, como o Otávio já falou no começo, não deixe de assinar aí e ouvir a gente mais vezes pelo Spotify, ativar o seu sino, deixar o seu curtir e se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Instagram. E se você quer vir aqui bater um papo com a gente ou conhece alguém que possa ser legal a gente chamar, dar uma dica, deixe de mandar uma mensagem lá para a gente também. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Muito obrigado. Até o próximo Despojado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?